Fala guerreiros, bem-vindo ao nosso canal Nas Trincheiras do Rock. Hoje é o programa 8 e a gente está com um convidado muito especial aqui que é o Will, da banda Kill, que ele vai conversar um pouquinho com a gente, falar a respeito da banda, dos projetos novos aí, como eles estão se virando na pandemia e tem bastante novidade. Então roda a vinheta. Bom pessoal, de novo, quem não é inscrito ainda, por favor se inscreva, badala o sininho, comenta, curte, compartilha, porque isso é importante para a gente crescer com o canal. Bom, Will, me fala uma coisa, conta um pouquinho da história da banda, né? Como surgiu, como vocês chegaram nesse nome, que eu sei que tem uma história meio longa, né? Conta aí pra gente. Bom, o Kill, ele é inicialmente um projeto, o único integrante do começo da banda que está até hoje é o Felipe Maia Bueno, que é o CEO e fundador. É o presidente do Code hoje, mandou o Manhai. O Felipe, ele estava nessa época, estava morando em Salt Lake, né? Ele foi estudar nos Estados Unidos e estava trampando por lá, encontrou um maluco lá para eles fazerem um barulho, então era ele de guitarra, o cara na bateria, o Bob, até hoje troca ideia com a gente aí, parceiraço, Bob, se estiver vendo. E compuseram algumas músicas lá, fizeram algumas gravações na garagem assim. E quando o Felipe foi voltar pro Brasil, ele conversou com o Bob e falou: não, leva as coisas, cara. O Felipe veio pra cá. E chegando aqui no Brasil. Isso a gente tá falando de 2006, acho. Quem teria recordação melhor aí seria o Felipe, mas acho que nessa faixa, 2006. E voltando pro Brasil, ele tinha lá, ele é um cara que escreve muito, ele tem lá o doido do caderninho, o caderninho dele cheio de rabisco ali, ele tá sempre compondo alguma coisa. E nessa época, assim que ele voltou pra cá, já em 2007, 2008 mais ou menos, eu sou de Jundiaí, ele foi morar lá também com a família dele. E Jundiaí sempre foi uma cidade que, pelo menos, tem um histórico aí de celeiro de bandas, teve um cenário muito forte no começo dos anos 2000, principalmente voltado no hardcore. E tinha muitas casas ali pequenas que recebiam bandas, né? Muita gente querendo tocar em muitos cantos. Tinha uma cena, vamos chamar assim? Tinha uma cena forte até na região ali. E uma dessas casas era de um amigo nosso, branco, era o Halbar. Ele tinha uma pequena gráfica e no canto fazia shows com a galera de final de semana. Era um lugar pequenininho, mas putz, de quarta-feira juntava 50, 60, 70 pessoas para assistir banda independente lá. Né? E o Felipe estava ali no começo desse projeto no Brasil, né? Aqui, as primeiras apresentações aqui. Encontrou uns camaradas lá, na época, se não me engano, era o Bruno como baixista e o Weidel como baterista, amiguíssimos nossos, né? E eu acompanhava essa cena como espectador ali, né? E dentro das apresentações que foram feitas, eu comecei a acompanhar a banda, curtia bastante e surgiu uma oportunidade ali, os membros foram trocando, né? Compromissos pessoais, cada um foi para um lado, o Felipe parou de tocar por um tempo, eu tinha um projeto pessoal meu, na época remanescente numa banda de adolescência nossa, que chamava No Self, e nós decidimos nos juntar ali e fazer um mesclado das coisas que ele tinha, das coisas que eu tinha, fazer um projeto diferente, experimentar um pouco. A gente começou a fazer alguns ensaios, chamamos um amigo nosso que já era ex-baterista do Kill na época, o Jamil, para entrar nesse novo projeto, e depois de algumas semanas de ensaio, a gente falou: beleza, voltou a ser Kill, né? Pô, Jamil é nome de integrante de banda de axé, né? Cara, o Jamil é um grandíssimo amigo meu, parceiraço, um cara muito criativo, toca violão, toca bateria, toca teclado, toca flauta, deixa que pegar na mão dele ele faz. E a gente, na época a banda chamava Kill Everyone Now.
né? Esse é o nome desde o começo do projeto. Que esse o nome já veio lá de Salt Lake. Que veio lá de Salt Lake, é o nome original da banda, e perdurou até 2016, 2017. Né? Então, nesse projeto a gente se reuniu e decidiu que voltaríamos a ser o Kill, como novo integrante na banda, e começamos a revisar algumas músicas que já eram gravadas nessa época. Acho que já eram 2 álbuns que tinham sido lançados, o homônimo, Kill Agronal, e o Plastic Trip. Pegamos essas músicas, fizemos uma roupagem um pouco diferente para elas, mais atualizada, e começamos a tocar. E depois nós fizemos o lançamento de mais um álbum. Então aí depois de 4, 5 anos, aí a gente lançou um álbum agora em 2018, agora, já não faz tão agora, né? 2018 para 2019, se eu não me engano. Sim. O álbum chamado Truth. Que a gente fez pela WTF. Isso. Já com um conceito de música um pouco diferente. A gente era muito straightforward no começo, bastante influência do grunge, bastante influência dos anos 90, da cena de Seattle ali. E já no Truth a gente começou a experimentar um pouco mais umas linhas melódicas diferentes, a gente começou a desvencilhar um pouco a linha de guitarra e baixo, ser um pouco mais independente um do outro para se complementar e não só para acompanhamento. E aí nós lançamos o disco, saímos em turnê aí por praticamente 2 anos, ficamos aí fazendo diversos shows, 2, 3 shows por semana, lugares pequenos, onde aparecia, todos os lugares do estado de São Paulo. Mas, deu brecha, vocês entravam. A gente queria realmente difundir aquilo que a gente estava fazendo e se inserir um pouco mais no cenário, né? A gente tocou muito aqui em São Paulo, outras cidades do interior, aí, Piracicaba, afins. E aí a gente deu uma parada no final de 2019 por conta do ritmo que a gente estava, a gente queria dar uma descansada. E comecinho de 2020, pandemia, fechou tudo e a gente ficou parado por um tempo, até por uma questão de se resguardar, né? Sim. Questão de saúde. Mas quando a gente começou a ficar um pouco mais tranquilo, voltamos pro estúdio e aí já com uma proposta de trazer uma roupagem nova de música, né? A gente mudou bastante alguns conceitos nossos, a gente tem trabalhado mais as músicas em questão de desenvolver uma dinâmica diferente, uma fluência diferente, uma cadência diferente para as músicas. A gente estudou bastante alguns conceitos diferentes também, escutando coisas novas para poder incorporar nas nossas músicas. E é esse momento que a gente está agora, né? A gente está em estúdio aí, preparando um novo disco. A gente está aí com umas 4 composições prontas e mais umas 4 sendo construídas. Todas inéditas, todas nessa roupagem diferente aí, músicas um pouco mais completas, um pouco mais longas, mas que a gente está gostando bastante do que está saindo de resultado, né? E por hora é isso, a gente dá uma segurada em turnê, viagem, shows, né? Por motivo de força maior. O que eu percebo é que assim, tem começado a abrir uma outra coisa agora, mas ainda está muito incipiente, né? A gente não sabe se é o momento ainda de partir para esse ponto, até porque é óbvio, a gente está morrendo de saudade de palco, né? A energia de palco, a galera, trocar ideia, conhecer bandas novas, mas a gente está muito consciente nesse novo processo, a gente está com mais calma, a gente foi mais velho, né? Vai criando mais paciência. A cabeça muda. Então a gente está pensando mais na qualidade final do projeto para sair do jeito que a gente quer exatamente, do que vamos fazer logo para sair fazendo show esse ano aqui. Não, a gente não está com pressa. Entendi. A gente está nessa fase de construção, né? Legal. E me fala uma coisa, como que você classifica, se bem que isso também é complicado, né, você querer rotular algumas coisas, mas como é que você classifica o som que vocês faziam e o que vocês estão fazendo hoje? Já que você falou que mudaram algumas coisas. Hoje a gente pode colocar aí que a gente tem uma... Primeiro a gente mudou as afinações todas, né? A gente está uma afinação um pouco mais grave, isso dá uma característica de maior peso para a música. Porém a gente está mesclando com umas linhas melódicas um pouco diferentes também, né? Então a gente está... Se fosse um rótulo aí, que eu sou péssimo para isso, mas a gente diria alguma coisa numa linha um pouquinho mais progressiva. Prog metal. Então vamos colocar a gente aí na linha do Porcupine Tree, do próprio Tool, uma banda que a gente referencia muito. Uma linha do grunge, aqueles anos 90, um pouquinho mais psicodélico. Entendi. Um pouco disso, a gente está nessa onda. O lance, como você comentou, de ter uma evolução, né? Porque realmente é complicado você tentar classificar, porque, por exemplo, você sente diferenças entre as músicas,
né? Então, por exemplo, uma que a gente vai tocar daqui a pouco, que é justamente a Bleeding Rage, acho que ela é um pouco mais puxada pro punk. A Bleeding Rage ela foi por muito tempo um hino nosso, né? Foi o primeiro clipe, é uma música com uma energia muito bacana, Sim. uma música com uma dinâmica muito boa. A gente gosta muito dessa música, mas é uma que hoje está fora da nossa setlist para shows, né? Entendi. Óbvio que dependendo do formato, do lugar, do público, do tempo, ela entra também, porque é uma música que está sempre na nossa tá engatilhada. Entendi. Mas ela é uma onda um pouco mais straightforward. Se você pegar a estrutura dela, ela não muda muito, ela não varia muito, né? Uhum. Você tem uma subida ali, mas é aquela pegada bem straightforward. Isso a gente tem momentos nas nossas músicas atuais que são assim, né? Mas é uma das nossas vedetezinhas, nossas preferidas. Ah, entendi. E agora então esse lance do o Power Trio que sempre foi, o que você comentou é que na verdade agora existe uma harmonia um pouco melhor entre vocês. Como é que funciona a dinâmica? O que eu entendo é o seguinte, isso é uma visão interna, né? Quando a gente vai se habituando com o tempo, com a sonoridade e o talento e a individualidade de cada um, a gente consegue entender um pouco mais aonde está a abertura de toda essa estrutura, né? Uhum. Então a gente consegue preencher melhor espaços, vamos dizer assim. Então você tem, acho que a música que é totalmente straightforward, ela é gostosa por conta da energia que ela passa. Mas você conseguir trabalhar melhor a sensação de quem está ouvindo do outro lado, incluindo algumas nuances, às vezes uma mudança tônica aqui, às vezes a gente está usando bastante caminhos sonoros diferentes dos instrumentos dentro da mesma parte. Então a gente utiliza dentro daquelas notas-chaves alguns desenhos musicais diferentes entre baixo e guitarra. Quando a gente só tem esses dois instrumentos de cordas na banda, mais a bateria, é um negócio muito cru, a gente não entra com nada sampleado, a gente não entra com nada complementando as músicas, ou você faz um negócio bem marcadinho e entra nessa onda do straightforward, ou você tem que ser criativo para que aquilo não fique chato. Sim. Né? Para que a música não seja algo mecânico. Senão você fica no pico sempre lá em cima o tempo todo, né? E a gente está conseguindo trabalhar bastante isso nesse sentido, né? Então, por horas, o contrabaixo funcionando como uma base para que a guitarra se destaque, por horas a guitarra sendo uma base para que o próprio contrabaixo tenha linhas mais avançadas ou mais ousadas. Acho que assim, a gente se conhecer há mais tempo e tá trabalhando junto há mais tempo, a gente começa a entender como funciona a métrica um do outro, e a gente na hora de compor as nossas partes consegue abrir ganchos e funcionar como escadas um pro outro. Acho que isso que muda efetivamente, e com o conhecimento que você vai adquirindo aí de rua, né, de rodar e de tocar e de casca que você cria, né? Você acaba aprendendo a usar novas ferramentas e novos recursos ali dentro daquele mesmo cenário sem perder a identidade da banda. A gente continua sendo um power trio, a gente continua sendo uma banda que é basicamente voltada para os riffs mais pesados e para a letra um pouco mais polêmica, mas hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira mais consciente e consegue gerar melhor a sensação que a gente quer, a gente consegue construir isso musicalmente. Entendi. E como que é o processo de criação das músicas? A parte das letras fica só com o Felipe, se escudam mais da parte harmônica, musical, ele chega com a letra e aí vocês montam a música, como que é o processo? Dentro do Kill, num primeiro momento, as composições do Felipe, né, tanto a própria música em si quanto as letras, né, com o tempo a gente foi entrando com mais participações. Hoje o processo já é um pouco diferente, né? Como eu falei antes, o Felipe é um cara que tem muito material escrito, muita composição feita, e ele vem ali com aquele esqueleto pra gente, né? É uma música nova, é assim, blá 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 blá, vem com as partes ali, tipo, calma, vamos lá. E já vem parece com o esqueleto, estrutura mais ou menos. Vem com a ideia ali, a ideia pincelada, né? E a gente cria em cima daquilo. Então, digamos que o embrião o Felipe traz e a gente cria. Tipo, eu tô pensando em fazer isso aqui. E aí ele tem uma cabeça muito aberta nesse sentido quanto a o que cada um na banda pode fazer. Nós temos liberdade total de composição, inclusive não tem problema de um adaptar com o outro. Oxe,
tenta isso, faz aquilo, olha essa hora aqui. A gente tem muito diálogo e essa construção é feita com os instrumentos na mão, né? Então ele vem com aquela ideia, toca uma vez pra gente ali, a gente absorve aquilo e vai criando dentro do estúdio uma raiz pro que a gente quer fazer. Capta aquilo, leva para casa, estuda e cria, e depois a gente junta tudo. Então hoje é uma construção de 6 mãos. Né? Isso é importante, acho que até a própria, como você falou, a evolução de vocês, o fato de vocês já se conhecerem bastante tempo, já estarem com uma idade um pouco mais avançada no sentido de não ser mais moleque, porque eu acredito que no começo era um pouco mais complicado, porque o que a gente percebe muito no pessoal criativo é que assim, essa ideia é minha, ela é meu filho e você não vai mexer nela. E aí isso para uma banda às vezes é complicado, né? A gente, primeiro momento de retomada, quando eu entrei na banda, como não tinha as minhas composições flipas deles, a gente estava até fazendo uma brincadeira de, então é o seguinte, vamos trabalhar as suas composições, ele tocava guitarra e eu tocava baixo, e nas minhas composições a gente invertia os instrumentos, a gente brincou um pouco nesse sentido. Mas hoje a gente começou a incorporar, um estudo que a gente está fazendo aí, um teste que a gente está fazendo, incorporar muitas partes de músicas, coisas que eram músicas, então você tinha uma música feita de 3, 4 minutos ali, com uma pegada bem definida, a gente está mesclando essas músicas com outras músicas e fazendo uma só. Então a gente está, às vezes uma música que era baseada em um único riff, a gente trouxe esse riff para fazer parte de uma nova música. Isso permite que a gente praticamente monte um mosaico ali, um quebra-cabeça. Tipo um Lego. É quase isso, um Lego musical. Você vai pegando as pecinhas e encaixando. E uma coisa que é muito bacana é que a gente tem isso subentendido, né? A gente não se coloca nessa posição, mas a gente entende a questão do desafio, né? Então, às vezes o Felipe vem com, eu estava treinando essa semana aqui, olha que legal isso aqui. E ele faz alguma coisa que me impulsiona a superar algum tipo de dificuldade técnica que eu tenha, ou alguma maneira de pensar a música. Daquela cutucada. Então a gente está sempre pensando em como que a gente faz para ficar melhor, diferente, mantendo o que a gente quer que seja. E isso tem impulsionado a gente a quebrar algumas barreiras, a gente tem se desenvolvido muito musicalmente, com esse impulso um do outro, né? Entendi. E o Catraca, Emerson, que é o nosso baterista, também é um cara que tecnicamente é esplêndido e ele entra nesse desafio com a gente. Então a gente está sempre falando, mexe aqui, faz aquilo, entra aquilo um pro outro e a gente testa. A gente não tem, uma coisa que a gente se proíbe de fazer é dar um não de cara. Vamos ver como é que fica. Porque você já mata a ideia na origem, né? De repente, quando a gente está teorizando, a coisa pode parecer ter um sabor, e quando você põe na prática, ela encaixa melhor que você imaginar, ou ao contrário também, às vezes você acha que é esplêndido e na hora de fazer a dinâmica não fica legal e você perde energia. Então, o que a gente se coloca hoje é de não ter um não já de cara. Vamos tentar. E até que você colocou um negócio engraçado, porque assim, isso inclusive serve para tudo, porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, a teoria ela aceita tudo, a prática é que vai te mostrar o que realmente funciona e o que não funciona. Porque é uma coisa que muitas vezes, até a gente estava conversando aí fora, o lance de você ter, hoje é todo mundo especialista em tudo, né? Tem aquele pensamento raso e assim, na teoria beleza, só que na prática a gente vê o que acontece, né? É importante a gente ter esse pensamento, a gente ter essa ideia de como fazer as coisas, a gente pensar. Sim. A gente pré-visualizar o resultado. Mas se você só sabe o que vai dar certo ou não, depois de você pôr na prática. Sim. Então é importante a gente ter essa liberdade de fazer os testes, de experimentar. Tá. E desses testes, dessas tentativas, muita coisa ficou para trás, não deu certo. Normal. Mas algumas coisas ficaram muito boas. E a gente não teria atingido esse resultado se não fosse essa dinâmica do desafio e a dinâmica do vamos testar. Para ver o que dá. E isso tem funcionado bem para mim. Isso daí é importante, né? De você não, como a gente já falou, não matar a ideia na origem, de você poder experimentar. E me fala uma coisa, já que até isso vem de encontro uma coisa que um monte de gente fala, né?
que o rock está morrendo. O que você pode trazer pra gente, por exemplo, de bandas ou de artistas que você gosta e que são atuais e que vão exatamente contra esse lance do rock está morrendo? Cara, vamos dividir aí em duas partes, né? Tá. Primeiro eu vou falar do cenário underground, que é onde a gente vai bairrismo nosso ali. Sim. E trocar as figurinhas de parceiros. Cara, em Jundiaí, que é onde a gente está sediado, que é uma cidade que não é uma cidade grande, né? É uma cidade próxima aqui, se eu for contar em mão, não cabe quantas bandas boas de diversas vertentes do rock tem hoje gravando coisas e produzindo conteúdo. Os caras estão na internet em peso, tem uma galera, uma pancada de gente construindo música. Assim, não é que o rock morreu, é que as pessoas foram mais preguiçosas, porque hoje o cara não ouve mais um disco. Exatamente o que eu penso. Passa pra próxima, que tá tocando na rádio. Assim, cara, pra falar alguns nomes, a galera do Inlust, a galera do Velóticos, Facing Death, nós, a galera do Corrosivo 420, que é um som instrumental biruta, a galera do Guantas, tem uma porrada de... E todas essas que eu tô falando não é porque são amigos, todas essas são peculiarmente boas, coisa que você coloca pra ouvir e ouve, né? Então assim, e eu tô falando de um cenário bem mais fechado. Quando a gente vem para uma cidade maior que nem São Paulo, a gente tem lá no Nordeste polos de música muito fortes, a coisa tá fervilhando, principalmente agora, tá todo mundo em casa, muita gente construindo música. Com a cabeça a mil. Então, a primeira parte da resposta é essa, a besteira falar que o rock tá morrendo. Se o rock é tão comercial quanto já foi, mainstream, é um pouco mais difícil. Sim. Mas isso é parte culpa do rock, porque você tem hoje, nos últimos 10 anos aí, tanto autotune entrando, tanta composição repetida, tanta construção fraca, e você vê a galera de outras vertentes, vou colocar como por exemplo o hip hop aí. Os caras investiram, se você pegar o que o hip hop evoluiu dos anos 90 pra cá, e pega o que o rock mudou dos anos 90 pra cá, muita coisa piorou. Sim. Muita coisa piorou, então são poucas coisas boas que se constroem. Mas aí a gente vem para a segunda parte, falar desse pensamento em mainstream. Cara, vou falar, discos recentes aí. 2019 você teve o lançamento do disco do Slipknot, que é, pra mim, um disco excepcional. Pô, melhor é o Iowa, tá ótimo. Mas o disco novo deles é extremamente bem produzido, com músicas muito boas, pelo visual incrível. E também em 2018, 2019. O Rammstein lançou um disco novo, incrível também, acho que um dos melhores discos dos caras. O Tool veio com um disco fenomenal no ano passado, incrível. O Gojira agora lançou um disco, o Fortitude, para mim um dos melhores discos dos últimos 10 anos. Isso foi lançado esse ano. Rise Against lançou um disco novo, Machine Head tá vindo coisa nova. Então, assim, não morreu, cara, não morreu. E tem muita gente que vai atrás do som. Mas eu acho que um pouco da parte da indústria musical precisa primeiro se adaptar melhor com a questão do streaming. Sim. Né? Porque eu ainda acho que a gente está engatinhando em como fazer direito. E o segundo se você não vende qualidade, se você não põe qualidade, você perde público, não tem jeito. Então você pega uma galera gigante aí fazendo coisa igual fazia anos atrás, ou experimentando para um lado errado, e você acaba realmente perdendo o engajamento público. Mas a construção musical continua, e eu não acho que morra, não é uma questão de morrer também acho que não. Eu acho que é uma questão de... Aqui esse é um assunto que é meio que recorrente, né? Cara, aquele papinho do cara que quer voltar a ouvir o Raining Blood pro resto da vida, né? Então, eu conheço uma galera que, Rock Bom parou nos anos 70 pros 80. Season of the Abyss. Aí vem uma galera que não, é dos anos 80 pros 90, e os caras ficam travados naquilo, tá? Sim. Hoje tem tanta coisa incrível saindo aí, para citar, por exemplo, o que eu falei do Gojira, que é uma banda pesada, uma banda francesa, uma banda relativamente nova, os caras têm uma porrada de discos já, Sim. mas que estão atuando hoje, que é
incrível, incrível, e é novo, você não tem algo parecido com aquilo, Sim. que é o cenário dos outros discos que eu falei também. Então não morreu, não tá morrendo, não vai morrer, é só entender que primeiro, hoje, principalmente aqui no Brasil, o rock and roll não vai chegar na sua porta, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, né? Mas se você gosta disso, que uma coisa que o roqueiro tem é isso, né? Pô, eu gosto do rock and roll, não escuto nada, só rock and roll. Então, se vai no bar pra escutar cover. Pô, você pega um evento aí e 200 pessoas assistindo o cara tocar Pearl Jam. Pearl Jam é base. É ótimo, cara. Gosto pra caramba, super legal, mas, pô... Dá chance pro novo, né? Faz 30 anos que os caras lançaram a música, cara. Então, não, tem os mais recentes, ok, mas os caras vão tocar de 30 anos atrás porque as novas não são boas. Sim, todos do tem. Então, é óbvio que as pessoas se identificam, porque elas conhecem mais. Sim. Mas eu acho que nós estamos num dos momentos mais criativos do rock and roll, pra ser sincero. Legal. Tem muita coisa massa saindo. Bom, o papo tá bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar então Bleeding Hate para poder mostrar como era a banda e daqui a pouco a gente volta no Nas Trincheiras do Rock. Salve, salve, galera das trincheiras do rock. Quem tá falando aqui é o Silvio Passos. Só uma mensagenzinha rápida para informar para vocês que agora no dia 28 de junho, segunda-feira, completam-se aí 76 anos do nascimento do Raul Seixas e eu com a minha banda Putz Brothers Band, em parceria com o guitarrista e a voz da banda, Aguinaldo Araújo, nós fizemos uma música em homenagem a Raul Seixas, um agradecimento ao Raul por tudo que ele nos trouxe, nos deixou pelo legado de Raulzito, né? A música chama-se Obrigado Raul, tá aí em todas as plataformas e um vídeo também lá no YouTube, beleza? Procura aí Putz Brothers Band no Google, no Facebook, no Instagram, você vai ter todas as informações dessa música comemorativa aos 76 anos de nascimento do Raul Seixas, aos 40 anos da fundação do Raul Rock Club, do qual eu sou o fundador. E logo, logo estaremos aí nas trincheiras fazendo muito rock and roll. Valeu! Toca Raul, long live rock and roll. Bom, galera, retornando, essa música que a gente escutou agora, Bleeding Hate, eu acho do cacete. Mas do cacete também, a cervejaria do Cabra, que é o nosso patrocinador, né? Até servir pro Will. A cervejaria ela fica na Avenida Itaboraí, número 48, uma travessa da Bosque da Saúde. O Ranise parou de fazer o delivery, mas o bar já está aberto, funcionando normal. E, inclusive ele está montando, já montou na verdade, na parte de baixo do bar a fábrica. E aí a gente inclusive vai lançar uma cerveja nas trincheiras do rock, mas isso é para um segundo momento. Mas me fala aí, eu sei que curte cerveja, o que você achou? Aquilo que o primeiro gole que eu tomei dela, eu senti um gostinho diferente. Não deve para nenhuma IPA que eu tomei aí por fora, tá? E é bem cítrica, bem refrescante, um dia mais quente, bem gostoso. Gostei. Né? Boa, caiu no meu paladar. Aqui é nas trincheiras do rock. Já vão sair daqui com contato já. Lógico. Outra coisa, retomando aquela conversa que a gente estava tendo antes, você entende que hoje, isso falando de uma maneira geral, os músicos de hoje são mais técnicos ou tem de repente até por conta de influência, enfim, o tempo de poder se desenvolver maior do que o pessoal do alegado mainstream dos anos 80? Como é que você sente isso? Essa é uma hora que, quando você me faz uma pergunta dessa, eu fico feliz de não ser um cara famoso. Eu não corro o risco de ser cancelado, então eu posso falar abertamente. Cancelamento também, vamos tomar cuidado com isso. Eu não corro esse risco. Assim, o que eu penso é o seguinte: a gente
tem alguns nomes aí que são deuses da música, é inquestionável, não tem como eu falar que não existe qualidade no passado, tem muita coisa muito boa no passado, né? Mas eu tenho pra mim que tem muito artista, muita banda, muita música endeusada que é ruim. Porque tem 30, 40 anos de lançamento, tava num cenário Y, então é incrível. Mas não é gosto pessoal. O que eu entendo é que hoje, tecnicamente, tanto no que se diz no conceito de equipamento, de ferramenta, de possibilidade de captação de áudio, é incrível, e você tem uma facilidade de acesso a informação e a estudo. O cara hoje pode entrar, comprar um cursinho online. Eu já mexi com alguns aplicativos de telefone celular que são incríveis. Alguns você tem somente... Eu acho que foi um brasileiro que desenvolveu esse negócio, que você pega uma música, tira os instrumentos que você quer, deixa lá, põe só, toca junto com os caras. Assim... Isso para dar um exemplo, né? Tem um aplicativo chamado Musician, que é incrível. São professores de bolso ali, né? E até mesmo o cara pode pegar hoje com uma mesinha simples na casa dele com um notebook e gravar um disco, cara. Então, tecnicamente hoje, tanto de equipamento quanto de conhecimento musical, e até por você ter aí, quase 100 anos de história do rock and roll para você poder estudar, né, e para você poder aprender como referência, eu acho que tem muito músico aí que é incrível no mercado hoje, pessoas talentosíssimas. Quando a gente fala do que é vendável ou não, a gente entra num vespeiro, porque você pega bandas enormes hoje, os caras lançam coisas novas e o truzão não gosta porque é diferente do que era no passado. Primeiro, se os caras estão estabelecidos, acho que eles têm o direito de experimentar o que eles quiserem. Se fizer uma bosta, fica ruim, ninguém compra, acabou. Esse é o preço que eles pagam. Mas tem caras que... E eles podem pagar esse preço. O cara tá num cenário em que ele pode fazer isso, né? E eu acho que esse movimento de experimentar foi o que fez os caras no começo darem certo. Você pega os Big Four do thrash metal, Metallica, que todo mundo odeia hoje porque mudou. Eu acho mais que tem que mudar mesmo. Tem coisa que é boa, tem coisa que não é. Né? O que eu acho que é importante a gente entender é que antes do, sei lá, tirando o Led Zeppelin, que já inaugurou a banda com sucesso, os Beatles foram ninguém algum dia, cara. Black Sabbath foi ninguém algum dia, Deep Purple foi ninguém algum dia, Rush era ninguém. E os caras construíram um cenário e quando fizeram coisas boas, as pessoas começaram a consumir, né? O problema é que naquela época, se você conseguisse um disco, era um negócio incrível. Você tinha um disco pra você poder tocar na sua casa, você ia escutar ele dezenas de vezes, porque você não tinha 1000 discos. Tinha 10, 20 discos ali, você escutava eles até fazer buraco. E você dava valor pra aquilo, porque era difícil. E você, dentro desse cenário, começava a se ambientar com aquilo, entender um pouco melhor o artista e começava a gostar daquilo. Hoje... Você mandar que é todo um contexto, porque você tem o disco, você tem a capa, você tem encarte... As músicas seguem um fluxo que elas têm que seguir e tem toda uma estrutura pro LP, né? Se você contextualizar, dá pra tentar imaginar o que foi a primeira vez que um cara ouviu um Arpigs no meio de uma guerra do Vietnã? Que loucura era isso, né, cara? Os caras falando de generais queimando massas numa gravação sonora, né? Então você tinha um contexto ali, né? Hoje... Na verdade, na sua cara. E da maneira mais contestativa possível, que volta para aquilo que eu falei no começo. Eu acho que é importante a gente levantar temas que são obscuros. E os caras faziam isso, né? O que acontece é que hoje, com o streaming, eu conheço poucas pessoas que conhecem um disco inteiro. Cara que gosta de uma música de um determinado artista, isso falando de qualquer vertente da música, o cara gosta daquela música e ouve sempre aquela música. E quando toca uma diferente, ele nem sabe que é do cara, ou pula, né? Você não é mais aquele cara que ouve um disco inteiro. Então hoje, às vezes, você escuta uma música boa lá no seu aplicativo de streaming e você gostou daquela música, e passou pra próxima e você nem olhou pro nome daquela banda que você gostou daquela música, que talvez você se aprofundasse mais, você encontraria melhores coisas. E a facilidade que existe hoje, que não tinha na época que a gente escutava uma música na rádio, por exemplo, puta, legal, vou atrás, vou pesquisar.
Cara, você pensar em ter uma discografia de uma banda nos anos 90, assim, eu quero todos os discos do Led Zeppelin. Era um machado, cara, tinha que ser um acumulador, cara, tinha que ser um garimpeiro pra conseguir isso. Hoje, a banda que você quiser, você tem a discografia dela pra você ouvir a hora que você quiser, na ordem que você quiser, né? Então um exercício que eu faço normalmente é chegar em casa, quando eu coloco eu quero ouvir uma música. Eu coloco a primeira música daquele disco e deixo eu ouvir o disco inteiro. Porque às vezes você tá num momento que uma música não te atinge, não te toca, mas em outro momento aquela música vai ser boa pra você e você descobre um novo gosto musical. Então hoje tem a questão de, sim, tem muita coisa ruim sendo produzida, né? Muita coisa focada no que vai se vender ou não, no resultado que pode atingir ou não. Quanto mais popular, pré-fabricado, com fórmula, você usa esses acordes nesse tempo, vem aqui, vamos ajustar aqui com esses botões, mas tem muita coisa boa, os discos que eu falei aí são alguns exemplos, né? Então, quem quer... o Fear Inoculum, que é o último disco do Tool, é uma jornada musical que só faz sentido se ouvir da primeira até a última música. Mas aí você pega a primeira música, tem 12 minutos. 90% das pessoas não vai ouvir. Hoje a pessoa pega uma música, por qualquer motivo que seja, escutou 10 segundos, não bateu, vai pro próximo, ferra o algoritmo do cara e, aí podia ter tido uma oportunidade de conseguir ter acesso a uma música que de repente é incrível. Até porque o que acaba acontecendo, e acho que isso acontece com você também, é o seguinte: muitas das músicas que de repente você gostava quando você era mais novo, ou que você não gostava, hoje você já vê de um jeito diferente, porque a gente acaba evoluindo, né? Isso, a própria experiência vai trazendo isso, né? Cara, quantas vezes não gosto dessa banda, não gosto dessa banda, não gosto dessa banda, passei anos falando não gosto dessa banda, e de repente tô escutando aquela música, pô, daquela banda que eu não gostava, né? Deixa eu escutar mais um pouquinho. E isso nos últimos 5 anos aconteceu muito comigo. E tem muita coisa que eu ouvia diariamente quando era mais novo que hoje não me interessa mais. Não me interessa mais. Eu parei pra ouvir esses dias um disco aí de uma banda Y. Eu ouvi 2 músicas e falei, pô, eu lembro que eu gostava, sei as letras de cor até hoje. Pô, toco as músicas, mas não quero mais ouvir, né? Eu acho que tem essa ligação entre o que você sente e o que você tá ouvindo, e aquilo vai transformar em algo bom ou não, dependendo de como você está, né? De repente naquele momento isso fez sentido pra você. É a mesma coisa. Outro dia eu tava pegando, assistindo séries antigas. Cara, séries que eu gostava muito, você vai assistir e falei, mas como é que eu gostava disso? Porque era outro momento, outro contexto, né? E a gente se habituou hoje a um patamar no que se fala do mundo midiático, áudio e vídeo, que chegou num nível incrível. Se você pega, nossa, vamos falar de um filme que todo mundo conhece, os efeitos especiais do Senhor dos Anéis, que foi, nossa, negócio absurdo, ganhou 200 Oscars, incrível. Se você comparar hoje, tem sériezinha de TV pequena que faz melhor. É outro momento. A tecnologia já chegou pra esses caras. Esses caras estão usufruindo daquilo que aqueles malucos, doidos, pioneiros inventaram. Pô, os caras faziam cachoeira com sal nas gravações de Star Wars. Tudo maquete, né? Sim. Então, hoje existe uma qualidade... Voltamos à tecnologia, a qualidade técnica incrível. E isso pode ser melhor utilizado. Né? Então, tem muita gente criativa por aí, inventando muita coisa boa. É só a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Sim. Se eu quero experimentar coisas novas, eu posso arriscar. Mas se eu chego num negócio diferente e falo, não, queria ouvir lá o que a gente tava falando, pô, quero ouvir o Pearl Jam. Adoro Pearl Jam, ótimo. Mas se o cara ouvir Pearl Jam todo dia, ele não vai conhecer outras coisas. Sim. Então Esse contato que você também ficar naquela batida, você mora, vai encher o saco também. Sei lá, às vezes não, às vezes tem cara que pira, né? Só escuta uma música. Eu conheço um cara que só escuta Motorhead. Pra colocar qualquer outra coisa, ele não ouve. Mas assim, se ele se sente bem com isso, ok. Mas você rotular toda uma indústria, ou toda nem falando de indústria, toda uma vertente cultural que é o cenário de rock internacional, nacional, seja de onde for, é muito pequeno pensar dessa forma. É papo de quem tá com preguiça. Isso acaba acontecendo muito.
E aí uma outra questão. Juntando o pessoal que tecnicamente é muito bom, que aprendeu a tocar com todo esse background de quase 100 anos de rock que a gente tem. Aí você junta com o pessoal que já tem as formulinhas prontas das coisas que funcionam. Você acha que esse tipo de música ela passa a ser uma música meio que sem alma? Eu acredito que sim. Eu acho que é muito difícil hoje você receber um conteúdo na sua casa, na sua TV, no seu carro, no seu rádio, sei lá, que seja criativo sem se preocupar com o possível risco de não ser agradável. Acho que o risco é inerente. Entendeu? Então, assim, é orgânico. Tem algumas estruturas musicais que vão gerar determinadas sensações e, cara, você pode ser, seja lá quem for. Se você seguir aquele cenário, você vai conseguir uma música que vai tocar na rádio. Tem jeito. Aí, dependendo do quanto você investiu e se você tem um talento... Porque tem muita gente que trabalha nesses formatos de música popular pré-fabricada e que é bom. Não dá pra... Pega o Pharrell Williams, acho que é, não, Williams Pharrell, não sei o nome desse cara direito. Ele é uma máquina de produzir coisas. E é um cara talentosíssimo. Mas você pega a maioria das músicas dele, são um formatinho pré-fabricado, porque vende pra caramba, não sei o que lá. Mas isso não quer dizer que ele não é bom. Isso tem que ser bom. Não quer dizer que ele não é bom, né? Você pode pegar o Severino e colocar pra fazer isso, não vai sair a mesma coisa. Mas não é só isso, tem muito cara que se esconde atrás, que é só isso, né? Você pega a febre do K-pop lá, 90% é um computador, cara. Hoje eu vejo muito produtor musical falando de música, falando assim, pô, já tô feliz porque tem uma bateria de verdade ali, porque é tudo sampleado. E sem contar que no caso do K-pop você ainda tem um governo por trás. Pô, é um negócio maluco, cara. É um negócio maluco e chegou em todos os lugares do mundo, né? Então, assim, tem quem gosta, tem uma galera que é fissurada, legal, cada um com o que te agrada, entendeu? Mas falar que existe qualidade musical, são primorosos, não tem isso, cara. Tem muita banda muito melhor fazendo coisa nova, sem a necessidade de entrar nesse formato, mas não atinge a maior parte do público. E outra, você pode ter alguma coisa ruim, bem produzida, e aí, às vezes, você compra pela produção. Só que se você for analisar a fundo, não sai nada de lá. Se você desconstruir esse tipo de arte, você percebe que não tem nada de arte ali. É comércio. É feito pra vender e é fast food. É matemático, cara. O negócio é calculado. Calculado no sentido, olha, tem esse mapinha, esse mapinha, esse mapinha. Qual que você quer? Esses três vão dar certo. E o cara faz. Né? Tava vendo uma lista aí de artistas, acho que os top 10 do Apple Music. E uma das músicas ali, o cara tava ouvindo e falou, peraí, tem um cara que eu gosto bastante de acompanhar, não sei se você conhece, o Rick Beato, um cara famosaço, produtor gringo. E ele tava escutando e falou, mas peraí, calma, ele tocou os acordes da música que tava no top 10, é More Than Words, do Extreme. É a mesma música, igual, mesmo passo, só que com um keyboard atrás, com um sintetizador atrás, uma voz diferente, uma melodia diferente, mas é a mesma música. Assim, é uma música incrível, mas... Não pode. Cara, é uma cópia, né? Então, eu acredito muito de influência. Às vezes você pega um trejeito de tocar, que é daquele seu artista preferido, alguma coisa nesse sentido. Isso faz parte do seu desenvolvimento. Mas você usar a criação de uma outra pessoa, copiar e colar, geração Ctrl-C, Ctrl-V e enfiar umas bananas, um morango por cima ali e falar que é coisa nova. E o problema é que a galera compra. É complicado. Isso daí você faz a mesma comparação, por exemplo, com o novo Led Zeppelin? Greta, né? Greta Van Fleet. Eu acho que eles são músicos incríveis, cara. Incríveis, uma sonoridade que não tem mais no rock de hoje, que é bem, acho que é muito voltado ao som dos 70, que é muito a cara do Zeppelin, ok? E aí o timbre vocal do cara chega, mas não são as mesmas composições, são músicas diferentes, cara. Sim. É uma pra mim, o que eu entendo é uma roupagem mais moderna do Led. Não quer dizer que é melhor, eu sou fãzaço do Led Zeppelin, mas é assim, eu fico me colocando às vezes no lugar do cara.
Assim, porra, se esse cara intencionalmente queria ser uma cópia de um Jimmy Page, sucesso, cara, tá felizão. Se não, deve ser um saco. Mas ao mesmo tempo deve ser uma coisa que dá um certo acalento no teu coração. Pô, tô sendo comparado com um monstro. Então, alguma coisa eu tô fazendo direito, né? Não, e a partir. Eu também tinha meio que esse pé atrás com os caras, mas aí quando você escuta o próprio Plant falando que eles são o novo Led Zeppelin, você começa a pensar um pouco diferente, né, meu? O cara tá dizendo isso. Né? Eu vi o Geddy Lee num programa reagindo a algumas músicas do lançamento aí, né? As coisas novas. Coisas novas não, pra ele qualquer coisa nova, o cara é um dinossauro, né? Aí colocaram lá uns hits paradas assim de algumas bandas. Aí teve uma que ele gostou. O que ele gostou? Ele escutou 5 segundos da música e falou, pô, essa aqui eu curti. Esquisme do Tuca, aquela entrada ele bate. Assim, você ter reconhecimento desses monstros é um negócio incrível, cara. Mesmo porque os caras não têm obrigação nenhuma de agradar ninguém. Passou desse ponto, né? Então eu realmente acredito que é inerente. A gente tem melhores condições de gravação, de captação, de instrumentos. Hoje, você falar que sei lá, o Elvis Presley tinha acesso à tecnologia imagina esses caras com a tecnologia de hoje. Sim. Né? Você pega os Beatles com uma produção nacional atual. O negócio seria incrível? Será que hoje teria o mesmo impacto? Não, e outra, você pode pensar o seguinte também, vai trazendo um paralelo pro futebol. A molecada que jogava bola vinha de campos ruins. Ou seja, o cara joga uma bola ruim, num campo ruim, muitas vezes descalço, então o cara ele tem que se virar com tudo contra. Quando ele tem tudo a favor, a técnica ele já tem. Então, acho que vai meio que nessa linha, né? Se o cara tem, ou ele tem dentro dele, ou ele tem uma orientação nesse sentido, que é aí que entra a parte importante da produção musical, de ter alguém experiente, alguém que sabe o que está fazendo. Se ele tem o direcionamento correto, e ele é um talento, é impossível não dar certo, cara. É impossível não dar certo. Aí o cara tem talento, mas ou não tem o direcionamento correto, ou não tem a ideia correta, e não tem acesso à tecnologia, meu talento não faz sucesso pra ninguém, cara. Sucesso é oportunidade somada ao esforço ou talento. Tá? Não tem como sair um mix melhor assim. Então o cara pode ser extremamente talentoso. Se ele não tem noção dos passos que ele tá dando, ele vai ficar rodando que nem um hamster numa roda. Às vezes o cara pode ser até médio, mas ele é aberto a aprender, é aberto a escutar as pessoas, é aberto a fazer testes, a chance é de ele melhorar. E hoje quando é simples. Se o cara atinge uma qualidade técnica boa e tem uma veia criativa, ele vai fazer coisas boas, porque as ferramentas permitem isso. Hoje é muito fácil. Mas esse lance da criatividade que você citou é importante, porque o que adianta, por exemplo, você ter um cara que tecnicamente é muito bom, que ele sabe o que dá pra fazer, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Eu vou perguntar pra você, quantas músicas do Satriani você ouviu no último mês? Eu gosto do Satriani particularmente. Eu acho incrível. Sim. Mas aí que tá. Aí você tem. Aí a gente colocou o extremo, vamos chamar assim. Mas o grande ponto é isso, né? Que é um cara que, por exemplo, gosta do Satriani, sabe tocar igual ele. Beleza, e o que você tá fazendo o seu? É justo assim, você pega. Eu falei o nome, mas tem uma dezena de virtuosos aí por aí, né? Mas é um cara que é incrível tecnicamente. Se fosse só técnica, o cara era músico de estúdio. Ele não fazia os discos dele, não fazia as composições dele. Pô, tem uma. Cara, você pega nos anos 60. Os outros que é mais tranquilo. Você pega nos anos 60, nos anos 70, até mais antigo, 40. O que a galera chamava de músico de estúdio, uns caras incríveis, cara, umas mulheres incríveis que gravaram 90% do sucesso da época, foram eles que tocaram e ninguém sabe o nome dessa galera. Porque os caras não estavam criando. Mentira, porque muitas vezes o cara falava assim, eu vou compor aqui na hora, o cara vinha com a letra. Mas assim, hoje, se o cara tem uma composição legal, sabe o que quer fazer, e
ele vai para um estúdio, ele contrata 1 ou 2 músicos ali para compor com ele, chama um produtorzão bom, faz, e vai sair um negócio de qualidade de produção. Se vai ter apelo dentro de um cenário, se vai cativar pessoas, é outra história completamente diferente aí, que entra a personalidade da música, né? E o rock and roll pra gente aqui no Brasil, ou o cara é muito, muito bom, ou o cara não aparece. Não tem jeito. E mesmo sendo muito bom, às vezes não é pra cá, é pra fora. Porque a gente não consome isso como um país, né? E ainda assim eu vejo... Cara... Até tem uma corrente que fala que se você quiser fazer sucesso com rock, você tem que tocar lá fora, né? A gente pensou nisso muito tempo. Talvez seja algo que a gente vá fazer, nem que seja por uma experiência, né? Mas se até para quem canta em português, com letras interessantes, fazendo um rock and roll um pouco mais aceitável pra massa, menos agressivo, já é difícil do cara viver disso. Viver de música própria no Brasil é complicado, cara. Então, assim, existem muitos talentos que realmente aparecem, mas esses talentos não apareceriam se não fossem oportunidades, né? E uma oportunidade é você ter a estrutura, você ter a ferramenta. E hoje existe técnica. Não dá pra falar que não tem. Hoje, um cara mediano que escrevesse música nos anos 60 for gravar alguma coisa, o cara mediano que escrever música hoje for gravar alguma coisa, a de hoje vai ser melhor. Porque tecnicamente é melhor. Aí você pega caras que são fora da curva no passado. Não tem como fazer igual. Mesma coisa hoje. Tem muita gente que é fora da curva hoje, que tá produzindo hoje, que sai disco ontem. Aí você ou fala legalzinho. Daqui 20 anos eu falo, nossa, seria incrível. E também tem o lance da época, né? Porque, por exemplo, principalmente com relação à letra, né? De repente, determinada letra naquele período fazia sentido. Hoje já não mais. Só que você também tem muita coisa que você escuta de 10, 20, 30 anos atrás e fala assim, putz, o cara escreveu isso aqui hoje. Um negócio que ainda tá por aí, né? Quando a gente fala da escrita mesmo, da composição da letra, tem uns caras que são muito atemporais, né? Isso é o cara que domina a linguística, é incrível. Eu admiro, né? Gosto muito de leitura. Assim, tem umas frases de música que são que viraram hinos, né? E não é à toa. E não tem como você ter esse sentimento com um negócio novo. Isso vai ser construído. Daqui 10 anos, olha, aquela música era incrível, né? Mas... O conhecimento demora um pouco, né? O X da questão aí é pro cara que gosta do rock, mas acha que não tem o que consumir, você tá numa bolha, tá? Você não gosta de rock? Legal, vive a sua vida aí, para de dar bedelho. Mas você gosta de rock e tá se sentindo carente de lançamento, de coisas novas, pesquisa em lugares diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre faz, você vai sempre colocar aquele seu CD do Ten, não, beleza, você não vai construir coisa nova. Abre um pouquinho a cabeça, pesquisa, dá tempo. Aquele período lá nostálgico, lá de trás. E tudo que não é igual aquilo é ruim. Eu penso por mim. Eu me reestruturei musicalmente tantas vezes, tantos momentos que era uma coisa que eu só escutava aquele disco. De repente só outro disco. Hoje eu só escuto outra coisa. E vai mudando. E se você não experimentar, você vai continuar ouvindo o disco que você ouvia quando você tinha 16 anos de idade. E achar que tá tudo parado. Não evolui. Aí fica estagnado, reclamando de tudo. E aí o cara que se ferrou pra fazer o trabalho lá não tem reconhecimento e desiste no meio do caminho. Tem tudo isso também. Bom, vamos fazer o seguinte, o papo tá bom, mas vamos chamar uma música agora. Vamos chamar uma do último disco, Always Incomplete, é uma das nossas queridinhas aí. Legal. Então, um clipezinho pra Always galera. Incomplete aqui Nas Trincheiras do Rock. Looking for a God, someone to follow. Looking for a devil, someone to blind. We are no blamers. We are always caught. Fala, guerreiros! Tudo bom com vocês? A gente está aqui hoje para apresentar o nosso novo patrocinador, que é a SP Clean, que é a empresa que a Tamires representa. Fala um pouco da empresa pra gente. Sim, a SP Clean é uma empresa especializada na comercialização e produção de tapetes funcionais da linha Itibã e Capacho Fibra de Coco. Atualmente ela está no mercado há 20 anos. Legal. E esse tapete que vocês estão vendo, a gente encomendou para eles. E esse é um tapete de vinil? Isso, tapete de vinil. É personalizado no método vulcanização. Ele não é pintado. O pintado é aquele que, com o tempo, ele acaba saindo a tinta do tapete. Entendi.
Aqui, na verdade, são placas que vão montando tipo um Lego. Isso. Ele passa no processo da máquina e faz todos os recortes e depois o pessoal da produção vai montando. Ah, entendi. Pra vocês terem uma ideia, esse tapete a gente mandou mais ou menos a ideia, né, como se fosse uma camuflagem, e aí a partir daí eles desenvolveram. E também é legal porque quem tiver interesse em desenvolver, seja para sua empresa ou de repente quer fazer um brasão de família, que isso também acontece, né? Isso. É só entrar em contato com eles. Como que o pessoal entra em contato com vocês? É pelo telefone ou WhatsApp, que é o mesmo número, DDD 11 2576 1097, ou pelo e-mail, vendas@spclean.com.br, ou pelas redes sociais, tanto Facebook e Instagram, @spclean.tapetes. Ah, legal. E além do tapete de vinil, o que mais que vocês têm de produto lá? Tem um tapete hidro, que ele retém tanto água quanto sujeira. Tem um tapete system, que é para alto tráfego, indicado para supermercado, hotel. Shopping. Isso. E tem o tapete office, que coloca debaixo das cadeiras de escritório para acabar protegendo o piso. Capachinha de fibra de coco para colocar na entrada do seu escritório, tanto da sua casa. E também tem o tapete antifadiga, que é mais indicado para a indústria. Ah, entendi. E todos esses dá para personalizar? Não, só o tapete de vinil ou fibra de coco. Ah, legal. Bom, então pessoal, quem precisar, quem tiver interesse, pode entrar em contato direto com a Tamires. Quando você ligar, você fala assim, eu quero falar com a Tamires, ela vai atender vocês. E se o produto não fosse bom, a gente não estaria trazendo como nosso parceiro. Então, entre em contato com eles e pode falar assim, vim nas trincheiras do rock. Valeu! Bom, guerreiros, mantendo a nossa tradição recente, né? Em vez do Vini falar, agora o Gabriel assumiu o microfone e ele vai falar um pouco pra gente a respeito das nossas gandolas. Fala aí, Gabriel. Coitado, as hemorroidas pegaram o melhor dele, mano. Verdade. Como de costume, a gente sempre explica os camuflados que o pessoal tá usando. Eu vou começar da direita com o Will. Eu dei pra ele uma gandola Shock Ship DBDU, Desert Battle Dress Uniform, que ele é contemporâneo do BDU Battle Dress Uniform, que a gente explicou no episódio passado. O BDU ele foi desenvolvido durante os anos 80, ele já existia desde os anos 70 por causa dos conflitos, diversos conflitos do Oriente Médio envolvendo Israel. Estados Unidos acharam que cedo ou tarde eles teriam que intervir, exatamente. E só que o Shock Ship ele foi baseado nos desertos do Mojave, nos Estados Unidos, que são desertos extremamente rochosos. E por isso ele tem esse desenho com spots, né, manchas brancas que representam as pedras. Tem tipo um sombreado ali também, sim, né? Com um pretinho que é basicamente sombreado dessas rochas. E o que acontece? Ele acaba sendo não adequado para o cenário do Iraque, que foi a Guerra do Golfo, onde esse uniforme teve o seu maior uso pelo exército americano. E no seu uso no Iraque, já até antes, eles vinham com outro projeto que era atualizar esse corte, que é idêntico ao BDU, tirando algumas peças, alguns detalhes, na verdade. Como, por exemplo, essa peça aqui, ela tem reforço no joelho não, né? Cotovelo. No cotovelo, mas a calça tem reforço no joelho. E ela também tem um forro nas costas para proteger do sol. E no cenário de deserto, esses tecidos duplos acabam deixando o uniforme muito mais desconfortável. E num projeto de modernização, eles acabam tirando esses excessos, né? Além disso, o camuflado em si, o excesso de cor nele acaba fazendo ele esquentar bastante, como por exemplo, os pontos pretos no uniforme acabavam esquentando demais com o sol. E por causa disso, para revisar a questão do concealment no deserto do Iraque, que é completamente diferente do deserto do Mojave, eles desenvolvem Esse bonitão aqui, ó. o DCU, Deserto 3 Cores, Desert Combat Uniform. Esse aqui já é um modelo atualizado em brim, igual esse aqui, só que sem o reforço nos braços e sem o forro nas costas. O Shock Ship também tem essa versão, eu não tenho aqui pra mostrar. Tinha lá em cima, podia ter pego.
Mas então, esse aqui, ainda na Guerra do Golfo, ele já vinha em uso justamente com a Força Aérea, que é um que eu selecionei pro Maurício. O Exército, Marines e Marinha já vinha usando o Shock Ship. E já vinha com o projeto de modernização, só que ele só veio após a Guerra do Golfo. E após a Guerra do Golfo, eles começaram a receber esse uniforme. Mais pra frente eles mudariam o tecido, voltaria a ter os reforços, eles não teriam um forro nas costas, mas teriam um reforço já no nylon algodão, 50% nylon, 50% algodão em hipstop. Esse seria o uniforme do começo da Guerra do Iraque. Isso a gente tá falando de 1990 e alguma coisa. Esses dois aqui são do início dos anos 90, basicamente. Sim. O DCU modernizado em hipstop, a gente pode dizer assim, ele já é do 2003, assim. E essa é a Final dos última anos versão? 90. Essa é a última versão desse uniforme aqui. Esse aqui. É. Ah, legal. Bacana, gente. É isso aí. Obrigadão, hein? Ah, tem a sua calça também, né? Ah, a minha calça? Então, esse aqui é um modelo que veio logo depois do hipstop DCU, Deserto 3 Cores. Ele veio para unificar os dois camuflados, mas essa é uma história que a gente vai contar no próximo vídeo. Ah, legal. Então, guerreiros, próximo programa, novidades a respeito da calça do Gabriel. Valeu! Fala, guerreiros. A gente hoje vai inaugurar um formato um pouco diferente. Eu trouxe o Fernando, que é da ONG Espaço Ser. A gente vai trocar uma ideia a respeito da ONG, né, do que eles fazem lá. E a ideia é que a gente coloque esses dropzinhos dentro dos programas que a gente vai lançar ainda. Então, Fernando, para começar, primeiro, bem-vindo, né, penso você ter aceitado esse nosso convite, seja muito bem-vindo. E eu queria começar com o seguinte, fala um pouquinho a respeito da ONG. Tá ok. Primeiro, gratidão, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. E o assunto não é um assunto fácil, né? Sim. Mas a nossa ONG se chama Espaço Ser, Casa Mateus Campos. Ela trabalha, né, e ajuda pessoas realizando um trabalho complementar à psicologia e à psiquiatria de pessoas que têm uma depressão, né, vamos dizer, uma tendência suicida, que estão em profundo sofrimento nessa sua existência e, vamos dizer assim, a própria psicologia e a psiquiatria não conseguem resolver totalmente a questão, né? A gente entra como um trabalho complementar a esse trabalho, né? Realizando o quê? A gente se baseia na Organização Mundial da Saúde, que já a questão desde 1986, dentro do seu protocolo chamado Protocolo de Ottawa, que já foi assinado por mais de 200 países, eles têm uma reflexão e uma determinação de que o ser humano e a existência do ser humano é muito ligada a bem-estar. Se a gente for analisar de um ponto de vista o bem-estar, a gente pode ver que é praticamente o intangível. Então, o que acontece? A própria Organização Mundial da Saúde, para os países que assinaram esse protocolo, ela preconiza aplicá-lo e operacionalizá-lo na prática. Como? Através de práticas integrativas complementares. Então vejam, é algo alicerçado na Organização Mundial da Saúde. O Brasil assinou esse protocolo através do seu Ministério da Saúde e, de alguma forma, dentro do SUS existe algo de uma forma, vamos dizer, talvez espaço, ou de alguma forma relativa é aplicado. Nossa ONG entra como? Efetivamente fazendo essas atividades de uma maneira coordenada, né? Coordenada e vendo o ser humano como um ser integral, ou seja, um ser humano, vamos dizer, nossa ONG é totalmente voluntária, então nós somos hoje 82 voluntários, totalmente ecumênica, não tem nenhuma visão espiritual de um ponto de vista religioso, não existe uma religião dentro da ONG, a gente respeita todas elas, porque nós recebemos pessoas hoje de 8 a 69 anos, isso é algo que choca, né? Ter crianças, né, praticamente de 8 anos que são recebidas pela ONG para esse nível de sofrimento, vamos dizer assim, né? Eu diria que é esse nível de questionamento. Então nós vamos entrar com um complemento de atividades à psicologia e à psiquiatria. Como é que essas atividades acontecem? Elas acontecem primeiro baseado em 4 grandes princípios. O primeiro grande princípio é o não julgamento, né? Nós não julgamos. Isso é meio que acontece hoje em dia, né? Cada um tem o seu modo de pensar, a gente respeita, né, Maurício? Sim. Mas a grande questão é, a gente parte do princípio que cada um consegue fazer e faz o melhor que pode a cada minuto. E essas pessoas que estão em sofrimento também
é o que elas conseguem fazer, né? Então muitas vezes a gente tem uma pessoa em sofrimento, não consegue levantar da cama, e você fala, não é possível, não consegue porque é o que ela consegue fazer. É muito difícil a gente entender e não julgar. Na ONG, o que nós vamos fazer? A gente aceita as coisas como são, a gente acolhe essas pessoas, tá? São pessoas como nós, né? E se a gente for analisar de um ponto de vista, seja qual for o tipo de transtorno, seja uma depressão maior, um transtorno bipolar, o borderline, né? Até a esquizofrenia, se a gente for ver atentamente, nenhum desses casos tem um tipo de sentimento que não seja humano. Tá? Talvez algumas em mais extremas polaridades, vamos dizer assim, mas todos os sentimentos humanos. Então o que a ONG vai fazer? A gente acolhe essas pessoas respeitando como elas são, sem julgamento. E a segunda forma que eu acho que é muito interessante na nossa ONG é trabalhar de uma forma que essas pessoas não vão se sentir só. Como você mesmo falou, né, Maurício, a nossa sociedade, todos nós, eu não diria nem que é só uma questão de julgamento, a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento. A gente vive numa sociedade galgada principalmente na competitividade e na comparatividade. Então, uma busca desenfreada, né, pela uma felicidade, seja a qualquer preço for, e normalmente galgado muito na matéria, ela se opõe terrivelmente à questão do sofrimento. Então, quando existe sofrimento, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é se livrar dele. Então, veja, qual é a primeira reflexão? Você vai tomar um remédio, né? E isso talvez... Mas você age na dor e não na causa. Exatamente. Então a gente, veja, um pouco, trazendo um pouco da reflexão chinesa, vamos dizer assim, da questão dos meridianos, como é que eles veem uma doença, seja ela qual for. A doença é um desequilíbrio energético na sua origem. Tá? Então ela tem uma causa de um desequilíbrio. Poxa, o que é a cura? O reequilíbrio. Sim. Poxa, então a primeira coisa é ver a pessoa. Esse é o nosso foco. Então a gente vê a pessoa. Em segundo lugar, essas pessoas se sentem sós, elas vão estar num ambiente onde elas vão encontrar outras pessoas que têm o mesmo questionamento, vamos dizer assim. Então ela passa a conviver com pessoas que a compreendem. Isso é muito comum nas nossas rodas de conversa, onde você vê um jovem externalizando o que ele está sentindo e o outro jovem balançando a cabeça, se identifica, né? Então isso é muito importante. E o terceiro princípio é um princípio de criação de gratidão, né, de entendimento, né, que existe uma razão da gente estar aqui. E que é ligado ao quarto grande princípio, que é um princípio de sentido da nossa existência. Né? Porque as pessoas começam a se sentir um pouco vazias, sós, como se fosse um fracasso. Porque existe sempre, na nossa sociedade, dessa forma que a gente está organizado hoje, muito foco no resultado. E pouco foco no processo que existe. Então, se a pessoa não alcança, de alguma forma, algum tipo de resultado, ela se cobra por isso, ela é cobrada por isso, e dessa forma existe o quê? Um vazio, e além do vazio, uma culpa. Pode ver, isso é muito comum. Né? A culpa persiste. E não só falando dos jovens, porque, desculpa, nós temos 8 anos, mas temos pessoas de 69 anos. Então, desculpa, eu falo dos pais, eu falo das escolas, eu falo da ciência, falo de um lado social. E algo que é muito intrigante, Maurício, além da idade, é importante saber que na ONG os jovens são tratados por faixas etárias, então todos são tratados, mas, vamos dizer assim, por faixas etárias, são grupos de trabalho. Mas o que é muito usual é o jovem, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, ou a pessoa, começar a sentir esse vazio, sentir essa cobrança, sentir a culpa. E quando começa a sentir a culpa, ela começa a se esvaziar. Ela começa a sentir como se não fosse capaz, como se fosse um fracasso. E a grande questão é que essa culpa, que muitas vezes essas pessoas trazem para ela mesma, as pessoas que são em volta também sentem essa culpa. Então os pais se sentem doentes porque se sentem incapazes, às vezes em vários casos até o próprio terapeuta, o próprio psicólogo, o próprio psiquiatra, embora com todo respeito, o próprio remédio não é eficiente de uma maneira completa, aí vai se buscar os culpados, né? E realmente é isso, né? É muito fácil você achar o culpado e não resolver o problema, né? Ou o suposto culpado, na verdade. Eu tenho algo para dividir com vocês, né? A nossa ONG, ela atua nessas atividades, talvez seja interessante falar as atividades também que a gente tem, e todas elas são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Entre elas tem o yoga, o tai chi, a arte-terapia, o reiki, que é a imposição de mãos. Então essas atividades complementam o trabalho que é feito pelos terapeutas e a psiquiatria. Mas talvez essa questão da culpa é algo muito intrigante.
Porque embora existam correntes dentro da ciência, dentro da psicologia ou até da própria sociologia dizendo, olha, a culpa disso, é daquilo, eu vou ser honesto com você. Nós recebemos jovens de ambos os sexos, tá? Todos os sexos, todas as frequências, vamos dizer, sexuais, todos os níveis sociais. Então não adianta falar isso é um problema de uma classe social X ou Y. Nós recebemos famílias super estruturadas, nós conhecemos os pais, nós temos trabalhos com os pais e os familiares, e recebemos também famílias totalmente desestruturadas, né? Que às vezes o pai e a mãe nem estão presentes. E também uma reflexão que merece ser trazida, todas correntes religiosas, e sem nenhuma. Então veja, todas correntes religiosas ou sem corrente religiosa, parece que é algo um pouco mais complexo. E então eu diria que talvez seja um momento, em vez de a gente buscar só as causas, embora elas devem existir, mas nesse nosso momento ainda não estão muito claras, e talvez dependam da circunstância de existência de cada um desses nossos participantes, talvez a grande questão é buscar um sentido para tudo isso. Sim. Tá? Há um sentido escondido para tudo isso. Né? Porque são pessoas maravilhosas. A gente percebe isso muito claro quando a gente trabalha com todas essas pessoas. Pessoas em extremo sofrimento, né? Porque na verdade a questão suicida não é uma questão puramente de se matar. É uma questão que a base é o sofrimento. E nós quer resolver aquele sofrimento. Exatamente. É um sofrimento que deborda, ultrapassa a questão do que a pessoa consegue suportar, e ele acha que uma das formas de resolver é através pondo fim à sua existência. Sim. E a gente tem uma percepção que o que a colabora para, vamos dizer, alimentar esse processo é a culpa do ser humano. Tá ok? Entendi. Bom, guerreiros, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente vai deixar esse QR Code que vocês estão vendo aí. Ele é para fazer doação para a ONG, porque na verdade a ONG ela é sem fins lucrativos, Sim. Então ela depende muito de doações. Então quem quiser e quem puder compartilhar e contribuir, vai estar no GC. É só colocar o celular no QR Code e você já vai ter acesso direto ao Pix deles. E aí a gente vai voltar então agora nos próximos programas com mais esses drops para poder detalhar um pouco melhor o trabalho que a ONG faz. Bom, guerreiros, estamos de volta. E me fala uma coisa, Will, nesse período aí de pandemia, como é que tem sido para vocês como banda, para você como músico, como pessoa? Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo. Bom, eu acho que assim, ninguém esperava pelo que aconteceu nos últimos 2 anos, aí quase já, né? Falando da banda especificamente, a gente entrou num hiato num primeiro momento, né, como a gente falou inicialmente, de se resguardar aí por questão de saúde. Depois a gente, mais tranquilos, voltamos para estúdio, né, e fazendo novas composições. A gente decidiu aproveitar que a gente não tá com uma ideia de tocar tão cedo assim, né, pelo menos, a não ser que pinte alguma coisa muito bacana para fazer, que a vacina dê certo por aí. A gente não pretende entrar em show esse ano, então a gente tá numa construção, acho que é a primeira vez que a gente se dá um tempo para construir um álbum e revisar isso, repensar, experimentar um pouco mais, aquela questão de... a gente quer buscar talvez o nosso melhor trampo aí, né? Então a gente não tem pressa para atingir isso. Então basicamente aí uma vez por semana a gente se encontra em estúdio, algumas horas ali, falamos das músicas novas e a gente está compondo, fazendo alguns testes. Estamos muito felizes com o que tá acontecendo, né? E quem sabe aí já ano que vem a gente não tem um lançamento novo, talvez esse ano ainda, mas se pedir mais tempo a gente vai dar mais tempo. Se o projeto precisar de um pouco mais de forno ali, a gente vai dar sem pressa nenhuma. A gente quer que saia um negócio à altura da nossa expectativa, né? Da melhor maneira possível. E pessoalmente aí, bom, nós 3 temos nossas vidas profissionais que não são musicais, né? Eu trabalhei esse período de pandemia todo, 10 anos aí que eu sou gestor de comércio, de varejo, né? E foi um desafio maluco, cara, porque quando você pensou que você ia ver todos os shoppings fechados? Eu nunca pensei, cara, nunca vi isso.
desde criança. Então foi um cenário... Fechado durante um bom tempo. E assim, a preocupação, né, de pessoas, pô, você tem 20 pessoas trabalhando com você, né, e chegar num momento assim que, puta, a conta não tá fechando, né, então, a gente teve, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma presidência muito boa, muito humana, então a gente teve a oportunidade de dar oportunidade para as pessoas se manterem, a gente conseguiu não fazer desligamentos, né? Mas para mim, assim, eu moro em Jundiaí, estava trabalhando aqui em São Paulo, então esse período todo de pandemia, puta, sair de casa para vir para cá e se enfiar infelizmente as pessoas têm pouca consciência, né, de respeito ao próximo, então assim, é complicado. Mas, graças a Deus, não fiquei doente, né? Tô bem, minha família tá bem, né? Isso é o mais importante. Eu acho que nesse momento já é um motivo de felicidade, né? E a gente, acho que é uma oportunidade para todo mundo de poder se entender um pouco mais, né? Poder se interiorizar, olhar para dentro e pensar nos próximos passos. E essa foi a decisão que eu tomei. Então esse é um momento para mim de restart aí na vida, de recomeço, digo, no campo profissional, né? Eu tô buscando outros patamares para mim agora, focando um pouco mais em qualidade de vida, em poder ter mais tempo para aproveitar as pessoas. Eu acho que não pode ser só trabalho, produção e dinheiro, né? Mas estamos bem, cara. Assim, todos passamos por momentos preocupados, né? Todo mundo maluco para sentar na mesa de um bar e tomar uma cerveja, em paz, fazer um churrascão com a galera, né? Mas voltar até o futebol de quinta-feira. Mas a gente tem que ter paciência, cara. Apressar agora pode ser perigoso no futuro. O grande problema é que justamente não é todo mundo que tem essa consciência, né? Você citou o caso aí de como é que as pessoas lidam no dia a dia. Se você vê, por exemplo, dentro de um prédio, dentro de um ambiente fechado, gente que não está preocupada em colocar uma máscara, né? Tomar os devidos cuidados, porque assim, aqui a gente está sem máscara, mas a gente tira a máscara para justamente poder conversar, mas a gente está de máscara o tempo todo, né? Toma os devidos cuidados, mas... Eu penso o seguinte, se as pessoas tivessem uma consciência de preservação própria e do próximo maior, não era necessário fazer um lockdown, não era necessário fechar as coisas, não era necessário impor toque de recolher. Isso se faz necessário, infelizmente, justamente porque você não tem a base bem executada. Bendito bom senso que a gente já falou. Então assim, eu hoje, eu já sou um cara que eu não gosto muito de proximidade, assim, né? Óbvio, pessoas próximas, ok, pessoas que eu gosto, abraço, legal. Mas pessoas que eu desconheço, uma das coisas que me irrita aí, que me tira do sério, os caras saem encostando. Você tá numa fila, o cara vem esbarra em você e sai andando, nem olha pra tua cara. Isso pra mim é um negócio de falta de respeito com o teu espaço, cara. Você não precisa estar em cima de outra pessoa. E nesse momento de pandemia, é um negócio que me assusta, porque as pessoas, eu vejo uma fila e eu vejo um pulando no cangoá do outro. Você fala, cara, vai matar alguém, dar um passinho pra trás? Né? Mas eu não sei. Cara, na dúvida, seja precavido. Marcação no chão, que era pra você manter a marcação. E isso, pessoalmente, se eu fosse pensar só pra mim, se eu olhasse uma marcação no chão, no momento desse, eu ia falar assim, putz, os caras estão achando que eu sou burro? Que eu não sei. Você vê a realidade, né? Mas a gente não tem essa... Infelizmente. O Brasil tem essa cultura de muita proximidade física. Né? Muitos estrangeiros estranham isso, né? Aquela coisa de chegar já dando beijinho no rosto, sair pegando, né? Eu acho que assim, é gostoso em certo ponto, mas não é o momento. Né? Principalmente com uma pessoa que você não conhece. Então, assim, eu acho que existem riscos, são reais, não tá morrendo tanta gente. Eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sei o que tá certo e tá errado. Na dúvida, eu vou me proteger da melhor maneira possível, cara. Sim. Melhor maneira possível. E vou orientar as pessoas que estão perto de mim para que isso aconteça também. E espero que logo a coisa normalize, mas eu não sei o que vai ser se normalizar. Esse vírus vai virar uma gripe que você vai ter que tomar vacina todo ano? Não sei, cara. É o que eu imagino. Eu imagino que seja isso. Vai ter que tomar. A partir do momento que tiver todo mundo vacinado, vira um sarampo da vida que ninguém mais pega. É raro. Mas até lá. E o grande problema é assim, quanto mais tempo demorar, mais vai ter variação e aí vira gripe. E todo ano tem vacinação porque vem os modelos novos. O 2020 com cara de 2021 já. Assim. Na dúvida, a gente tá falando de vida.
Não é um na dúvida, são as nossas vidas, vidas das pessoas. E não é mais, só velhinho morre. Não, meu. Relatos aí de pessoas próximas ficaram muito ruins, ou pessoas conhecidas que morreram por conta de descuido, né? Então, se a gente consegue entender isso e consegue se proteger, é o máximo que você pode fazer. No meu entendimento, né? Se você se protege, você protege as outras pessoas também. O máximo deveria ser o mínimo, né? Eu acho que já partiria dessa base, mas aí é cultural, aí é um negócio mais complexo, né? Infelizmente a gente tem um buraco na formação ética nossa aí. É o tipo de coisa que a gente até tá comentando de política, né? Que isso é uma coisa que eu enxergo, que basicamente é o seguinte. Muita gente vê o político roubando e ele não fica puto porque o cara tá roubando. É porque não é ele que tá lá fazendo isso. Então quando você chega nesse nível, é complicado você querer fazer algum tipo de mudança, né? É aquela famosa, né? O cara critica que só tem ladrão no governo, no poder, né? Mas o cara tá com um gato da internet ali pendurado no poste. Mas é caro. Eu sei que é caro, meu. Mas assim, é roubo. Sim. É ilegalidade. Mas é caro também, não é? Porque tem um monte de gente que faz isso aí que você faz, os caras têm O que gera esse preço, entendeu? Então, a consciência. Assim, o grande problema é que se todo brasileiro der a mãozinha, for lá pra Brasília reclamar de todo mundo ladrão, corrupto, não sei lá, não tem moral. Não tem moral, porque o cara dá um jeitinho de colocar delão ali pra não tomar a multa, porque o cara vai lá e fura uma fila. Esses dias chegou pra mim a seguinte notícia, assim, ó. Quando eu era moleque, eu tinha um princípio de sopro cardíaco, né? E existia a possibilidade de eu pegar um exame de quando eu tinha 16 anos de idade e não pôde só tomar a vacina. Eu virei pra pessoa e falei, pessoal, eu adoraria estar vacinado, todo mundo quer. Mas eu acho que tem mais gente precisando de mim, precisando dessa vacina do que eu agora. Então assim, enquanto eu tô conseguindo viver na boa, lá no meu canto, sem correr riscos, e tem uma pessoa que tá precisando ali na minha frente, deixa essa pessoa tomar. Sim. E não é por ser bonzinho, cara, vai chegar a minha hora. Tem uma programação, né? Pra dar um exemplo, mas, fila... É complicado, é complicado. A gente tem o que se coloca como um dos maiores valores do brasileiro, que é o jeitinho dele, pra mim é o maior defeito do cara. Jeitinho é uma maneira de fazer o errado. Dá certo. É complicado, isso era de um cigarro, acho que era o Derek. Eu sei que é o seguinte, todo mundo se orgulha, né, cara? Todo mundo se orgulha. A gente dá um jeitinho, a gente faz alguma coisinha aí, vai funcionar. Esse vai funcionar sem ter um preço, cara. Infelizmente isso tá enraizado. Então, o lance que a gente comentou na mudança cultural. Pra você mudar a cultura é complicado. Infelizmente, se o cara pode ter alguma maneira dele ganhar aquela do mundo é dos espertos. Sim. Isso não é bom. É aquela história, né? Todo dia sai pra rua um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, sai negócio. Tá a faca e o queijo ali, meu. É complicado. E assim, de novo, voltando à temática do pai, né? Eu não quero ensinar meu filho a ser malandro, cara. Eu não quero ensinar meu filho a ser malandro. Eu não quero ensinar meu filho a dar um soco. Mas ele tem que aprender, senão alguém vai dar um soco nele. Alguém vai ser malandro com ele. Não, então partir para que ele faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então assim, eu acho que assim, o desafio é como você cria pessoas que são fortes, que saibam se defender, mas que tenham um norte ético. Eu acho que essa é a matemática. Você não pode criar um gato pra colocar no meio dos cachorros. Né? E digo criar, usando aí como referência os filhos, mas esperar do próximo. Você não pode esperar que todo mundo seja bonzinho, porque se todo mundo for bonzinho, vai ter um malandro que leva o mundo inteiro nas costas. Né? Mas é a questão ética. É a questão de você... Não é porque você pode que você vai lá e faz. E é essa a matemática. Se eu posso, eu vou fazer. Se eu posso, eu sou grandão, vou arrumar encrenca aqui, foda-se. Tô nem aí. Por quê? Porque eu posso. Não, então eu tenho dinheiro, vou. Então da escola.
O valentão da escola, o rico. Pô, assim, eu teria que esperar até agosto pra tomar minha vacina, mas eu posso tomar agora. Por quê? Porque eu posso, então eu vou fazer. Eu acho que. Até porque você não precisa nem puxar esse exame. Você vai lá no centro, você compra você compra uma receita. E é isso, porque assim, eu tomei a receita porque eu tenho pressão alta. Eu tomei a vacina, só que eu tive que levar a receita, minha receita foi retida justamente por causa disso. Só como eu tinha que ir no médico, ok, não tem problema. A gente vive num ambiente onde as pessoas precisam controlar tudo, porque se não tiver o controle, assim, cara, muito tempo pensamento anarquista na cabeça, tacar fogo em tudo, vamos destruir tudo da raiz para começar de novo. Mas infelizmente hoje não existe um direcionamento, não existe um certo nível de controle, se perde tudo. Sim. Tudo. É óbvio que esse controle hoje é criado novamente por quem pode criar, né? Não com o intuito de ter uma melhoria ou de ter um ambiente melhor, uma sociedade melhor. Quais são os objetivos por trás desse controle? Porque você pega, por exemplo, o caso da carteirinha da escola, né? Você não precisa. Você tem que ter uma carteirinha para provar que você estuda. Só que você vai lá e compra a carteirinha para você ter desconto. É um negócio complexo, né? É assim, eu acho que você ou as pessoas que você quer bem tem que estar prontas para uma guerra. Mas não tem que querer essa guerra. Sim. Né? E infelizmente hoje quem tem poder quer a guerra. Porque se eu tenho todo esse poder, eu quero exercer esse poder. Sim. Todos os sacrifícios que eu fiz para conseguir isso aqui e tal. A questão social brasileira é muito complicada. Sim. Muito complicada. E infelizmente eu não vejo perspectiva de melhora tão recente, tão rápido assim, não. Até porque o que era visto como uma esperança se mostrou ser mais do mesmo. E assim, e a gente tá num momento muito perigoso, porque somos ignorantes políticos querendo discutir política. A gente tem uma memória de um ovo, a gente não lembra do que aconteceu há 4 anos atrás, mas hoje quer debater política como se fôssemos mestres. Não, mas não precisa nem muito longe. A maioria do pessoal não lembra em quem votou para deputado na última eleição, não lembra quem ganhou o Big Brother. Meu, se você fala... Até hoje eu quero que alguém me explique como é que um presidente que sofreu impeachment virou presidente do Conselho de Ética. O Collor. Tem umas coisas que não dá, que não... O cara é senador. O cara roubou boa parte da classe média brasileira, colocou o país num buraco, sofreu impeachment e hoje é senador. Que na minha visão tem mais poder do que o presidente. Mas só que aí o que acaba acontecendo? O cara ele acaba tendo que se reeleger para poder ter foro privilegiado e não sofrer com esse tipo de coisa. Então, enquanto isso, você tem alguns lugares um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho mais sérios que o cara não é político, não é profissão. O cara ganha ajuda de custo, toma, amigão, é isso aí que você tem. Os caras têm salários de 30, 40, 50 mil reais por mês, cara. Fora tudo que consegue pegar além, né? Só de folha de pagamento. Não gasta R$1 com gasolina, com moradia, com médico, com viagem, com nada. Assim, se o cara tem essa oportunidade... Se o cara não ganha isso e vai expor a vida pública, vai se colocar como uma figura pública, o cara tem que ter um interesse real ali por trás. Hoje o interesse real é você ter poder e dinheiro. Enquanto você quer a liderança, querendo ser mais rato do que o cara que é rato, não tem perspectiva de melhora. E a gente com essa memória de girino, que não sabe em quem vota, não pensa no voto. O cara tá pensando em qual vai ser o Lollapalooza do ano que vem, mas não sabe em quem vai votar. É complicado. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive. Que música que a gente vai mandar agora? Vamos de Ailivon pra fechar. Ailivon foi o último clipe que a gente lançou aí, ou o penúltimo, agora não vou me recordar. Esse foi uma gravaçãozinha live aí, no estúdio de um parceiro nosso. Legal. E é um som que a gente gosta bastante também. Legal, guerreiros. Estão com vocês, Ailivon. I'm not just dusting away. I'm here for more than that. You got your high. I'm so fucking alive. I'm not just for gamers. And I win
E a gente também queria aproveitar para agradecer ao nosso outro patrocinador, Roma Camisetas, que é quem faz as nossas camisetas e as nossas canecas. Para acessar o site é romacamisetas.com.br. Inclusive vai ter uma lojinha nossa lá dentro. Então, a hora que você entrar no site, vai ter o nosso logotipo. É só clicar lá, você vai ter acesso aos nossos produtos. E nas mídias sociais, @romacamisetas. E outra coisa que é legal é assim, quem quiser desenvolver essa parte de caneca, camiseta, pode falar com o pessoal lá. O produto é bem legal e vale a pena. Acho que a câmera consegue pegar, ver que é um produto de qualidade. Vale a pena investir, porque assim, o produto que você vai dar de presente ou de brinde é de alta qualidade. E outra coisa que a gente está lançando hoje também, né, que a produção mandou aí, são as máscaras do programa. Então essa daqui é um modelo, ó, bem bacana. A gente começou a desenvolver, então tem 3 modelos com 3 padronagens diferentes. Tem essa aqui que é mais puxada para o verde oliva, tem uma mais tática, né, que é aquela branco, preto e cinza, e tem uma que mescla um pouco, que é aquele padrão Woodland, né, que é o verde com o marrom. A gente ainda vai desenvolver alguns outros produtos e a gente vai estar trazendo nos próximos programas. Mas quem quiser já pode falar com a gente e fazer o pedido que a gente entrega. Bom, pessoal, esse é um quadro que a gente pensou em não continuar, mas porque isso na verdade era uma ideia que o Forne meio que era o dono, mas como o pessoal que eu andei conversando pediu, a gente vai trazer de volta o Rajada. Então, abre o Rajada aí. Bom, Will, seguinte, jogo rápido, não precisa nem pensar para responder. Perguntou, já responde, beleza? Certeza? Certeza, porque aqui é sem filtro. Então vamos lá. Eu não vivo sem? Sem música. Isso é importante. O que te tira do sério? Corpo mole, cara. Isso é Corpo difícil, mole, né? Corpo mole. Arrumar desculpa por tudo. Puta, aí é complicado. Tem alguma superstição? Não oficialmente, mas sei lá, tomo banho no escuro. Sempre. Luz apagada e música ligada. Entendi, legal. Mais um ritual do que uma superstição. Mas não deixa de ser, né? Tem algum medo? Medo de ficar sozinho, bicho. Né? Medo de ir sozinho, solidão, assim, sem ter ninguém próximo, ninguém que você possa contar, É alguém que complicado, você possa né? cuidar. Acho que essa é a minha preocupação. Legal. Uma alegria. Meus filhos. Seus filhos? Meus filhos. Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Pô, 3 filhos. funcionou bem aí, né? Porra! E a fábrica não tá fechada ainda. Então isso é importante. Me fala um filme inesquecível. Tem muitos, cara. Tem muitos, mas sei lá, a lista de Schindler. Esse te marcou bastante. Eu assisti muito novo, era uma temática muito séria. Preto e branco. Uma estética absurda. Né? E na época marcou muito. Legal. Tem muitos, mas acho que o primeiro que vem na cabeça é isso. Legal. Bom, se for que você tem alguma superstição, você tem algum amuleto? Eu tenho esses cordõezinhos aqui que eu uso, estão comigo já faz uns 20 anos já. Entendi. Mais ou menos. Mas também nada de... Tá aí. Aquela história lá, no creme brujas, pelo que elas raia, ela raia. Mal não vai fazer, né? Então... assim, eu não sou um cara extremamente espiritualizado, né? Religioso não sou, mas eu também não questiono. Acho que não cabe a mim questionar. Se foge do meu controle, eu não tenho porque esquentar minha cabeça com isso. Entendi. Acho que mais do que qualquer coisa que não seja material possa interferir na gente, é o que a gente faz. Então, Sim. vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, sem querer mal de ninguém, não tem porquê ninguém vai puxar teu pé. Isso é importante. Eu acredito nisso. Legal. E me fala um momento marcante da sua carreira. Cara, bom, acho que esse último momento aí de pandemia, né? Tanto na área musical quanto na área profissional mesmo, a banda underground, não vivemos de música, né? A gente gostaria disso, mas nós temos nossas profissões, então
como gerente de varejo, aí sobreviver a essa pandemia foi um desafio muito grande. Ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Então ele já emendou com a outra pergunta, que era um momento na vida. Então acabou sendo as duas numa só. Acho que foi uma novidade para todo mundo aí, né? Continua. É um desafio muito grande. Como que você consegue cuidar da saúde a nível macro, muita gente ao mesmo tempo, não é só você, né? E ainda assim continua vivendo, né? Ter socialização, ganhar dinheiro. Então acho que foi um desafio muito grande e a gente conseguiu participar aí de um momento de desafio e que foi vencido. Né? Mas esse lance que você comentou do equilíbrio ele é bem importante, porque você acaba tendo os extremos, né? O cara que não quer sair de casa de jeito nenhum e que isso não é garantia nenhuma porque ele está recebendo coisas de fora, e o cara que de repente não está preocupado. Então acho que ter um equilíbrio aí é importante, né? É um vespeiro, né? Porque cada um tem uma opinião muito bem formada sobre essas coisas e assim, com pouca informação todo mundo sabe tudo, né? Esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. Mas não dá para você ver 2, 3 mil pessoas morrendo por dia no país e achar que não é nada. Sim. E também não dá pra fechar todo mundo dentro de casa e falar assim, não, daqui 2 anos a gente volta a viver. Porque tem uma saúde mental também, né? Então, a gente tem muita coisa que está acontecendo agora que a gente ainda não sabe qual é o impacto, né? Pensa aí a criançada, uma molecada, 4, 5, 6 anos de idade, preso quase 2 anos dentro de casa. O que isso vai trazer para a formação desses adultos no futuro, para esses jovens? O isolamento dos mais velhos. Mas assim, socialmente a gente está vivendo um momento que ainda não teve o rebate. A gente sentiu um pouco da questão econômica ainda também, não veio tudo na minha cabeça, ainda tem muita coisa para cair. Sim. A questão de saúde pública, muito debate, muita bilaterização, né? Eu sou da bandeira vermelha, eu sou da bandeira amarela e ninguém é da bandeira do meio. Sim. Então é um momento complicado, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe o que vai ser, cara. O impacto social... A gente ainda vai sentir. Vai ser complicado ainda. A gente ainda está no momento de descoberta e a gente ainda não sabe como vai progredir ainda essa doença. Sim. Né? Então é um momento, acho que seria... Quando começou, eu lembro aí, não sei querer entender muito sobre o tema, mas quando começou a multiplicar a informação da pandemia, quando foi reconhecido como uma pandemia global, uma coisa que eu pensei, falei, putz, agora a gente tem a oportunidade de se reinventar, né, cara? Mas não, as pessoas fecharam as portas e parece que se enraizaram ainda mais no que a gente tem de ruim, bicho, que é cada um forma uma posição. Óbvio, você tem que ter o seu ponto de vista. Sim. Mas você não ser especialista nas coisas é um negócio que deixa muito risco para você querer parecer um especialista. Então todo mundo hoje manja de saúde pública, todo mundo manja de vírus, todo mundo manja de o que é importante e o que não é. Acho que a gente tem que ouvir um pouco mais. Mas só que ao mesmo tempo parece que o pensamento crítico também não existe. Não, é uma coisa muito superficial. Né? Acho que é um reflexo do que a gente está vivendo hoje como sociedade, é justamente esse. A gente não se especializa num tema para poder defendê-lo. Sim. Então é muito complicado quando você tem pessoas que têm voz, principalmente quando a gente fala de mídia e de comunicação social, pessoas que têm voz, são ouvidas, têm poder e não se informam para falar com outras pessoas, para falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Acho que falta um pouco de responsabilidade social nesse sentido. Sim. E falando de empresas, eu acho que esse foi o momento que a gente viu quais são as personas aí que se importam, né? Porque, querendo ou não, se você não tem cuidado com o que é humano, o que é processual do produto não vai funcionar também. Sim. Então eu vi muitos profissionais nesse período serem limados simplesmente, não, agora a gente vai reduzir quadro, tchau. Sem uma outra alternativa, né? A gente sabe que é uma cultura que existe muito no Japão, né? Você pega lá empresas que têm 90 anos, 80 anos, e quando existem crises, essas empresas praticamente abdicam de lucro pensando no bem-estar social, porque sabem que tem uma população saudável, uma população bem abastecida, bem informada, faz com que o negócio continue se fortalecendo. E a gente já mais aqui no nosso lado do hemisfério tem uma cultura muito mais voltada para o lucro, voltada para a produção e menos humana. Né? Que é por isso que a gente está falando de primeiro mundo, que é o Japão, e o nosso terceiro mundo aqui, né? É complicado, cara. Se a gente assim, todo mundo sabe as torneiras abertas no Brasil, né? Sim. Dinheiro escoando para tudo quanto é lado. Se nessas condições a gente ainda é um país grande, imagina se a gente conseguisse utilizar bem esse recurso, se não soubesse tanto desvio, tanta vontade para se enriquecer.
Porque, incrível. porque até percentualmente a questão dos impostos a gente cobra igual o Canadá cobra. Só que o Canadá entrega tudo. Eu acho que assim, se cobrar os impostos, a gente paga uma taxa altíssima de imposto. Sim. Né? O cara que tem um salário médio aí, 30% que ele ganha num ano é imposto. Pelo menos. Sem contar os impostos em produtos e serviços, enfim, vai longe a conversa. Mas se a gente tivesse esse nível de investimento, né, com retorno em saúde pública, em segurança, e a gente está falando isso estando num hemisfério, num ponto que a gente vive num lugar mais bem desenvolvido do Brasil, né? Sim. Então pensa no interior mesmo, cara. Você Sertão. então você vê a situação, Amapá, você pensa em Tocantins, você pensa em... São lugares muito isolados que a gente não tem ideia de qual que é a dificuldade que se enfrenta lá, né? Sim. E a gente aqui vê dificuldade. Eu acho que é responsabilidade social de uma companhia que vive de lucro, que recebe o seu sustento, digamos assim, o seu investimento da população, devolver isso, porque são essas pessoas que têm recurso para poder ajudar a população, né? Sim. E essa é uma cultura que falta um pouco, mas isso não é só Brasil, acho que isso é o formato capitalista moderno, né? Eu acho que tem maneiras mais inteligentes de fazer isso, mas ser mais inteligente é dividir um pouco mais isso, e dividir quem tem não quer dividir, né? E entra a dificuldade. Precisaria chegar num senso comum aí, que é uma coisa difícil, assim como o bom senso, que é uma coisa que a gente não tem, né? Que com bom senso a gente resolveria muita coisa, mas infelizmente não é assim que funciona. Um pouco aquele olhar um pouco mais pragmático que, infelizmente, para haver uma mudança de nível importante na maneira como a gente produz e consome no mundo e vive no mundo, catástrofe, cara. Assim que o ser humano evolui, infelizmente, a gente tem hoje tempo, recurso e conhecimento para ser melhor, mas a gente só vai mudar para o melhor quando a gente precisar desesperadamente, né? Então, é o que no final das contas acaba forçando a mudança de cultura, né? Que é uma coisa difícil, demorada e que precisa ter um estímulo muito forte. E a gente seria mais fácil se a gente tivesse essa direção. Sim. Mas não é o que se busca, não é o que se planta, né? Infelizmente é assim, né? Uma música que você gostaria de ter composto? Essa é boa. Uma música que eu gostaria de ter composto, falar de uma música mais moderna. Eu gostaria de ter escrito For Whom the Bell Tolls, Metallica, legal. Como baixista, eu ficaria muito feliz de escrever. Com certeza. Um álbum inesquecível. O álbum inesquecível. Falar aí da minha adolescência, trazer um pouco o Brasil. Quem é Você, do Camisa de Vênus. Um disco de 98, 96. Foi por aí. Coisa nessa época aí, tinha umas músicas bem bacanas lá, lá com meus 12 anos de idade, entrando um pouco mais aí no universo do rock and roll, tinha as coisas que tinham ficado do meu pai em casa lá, tinha uns discos, umas coisas assim, mas aí foi o primeiro que eu fui atrás, né? O primeiro disco que eu... Mas esse o seu pai tinha ou você acabou com... Não, esse veio pra ele, eu tenho um parceiro meu, o meu tio, que é um cara muito voltado no rock and roll ali, ele é uma enciclopédia, cara, então... a minha adolescência eu passava no final de semana na casa dele pegando os discos emprestados para devolver depois. Legal. E era um desses, né? E acho que foi o primeiro disco assim, de música nacional que eu... Você falou, isso é legal. Gostei de ouvir isso, né, cara? Aquela pegada rock and roll mesmo. Sim. O Camisa, ele tem bastante disso, né? Letras inteligentes, polêmicas, aquilo no momento me encantou. Hoje talvez eu não ouça tanto, mas foi um disco que eu lembro que tem discos muito incríveis no mundo, mas esse é um disco que eu gosto bastante. Legal. Um erro que você cometeria de novo? Um erro que eu cometeria de novo? Todos. Que na hora você achou que era um erro, mas de repente não é bem assim, né? Todos, cara. Todos. Eu acho que essa vontade que muita gente tem de corrigir erros do passado. Se eu fosse mais novo, com a cabeça não que eu tenho agora, isso. Você não teria a cabeça que você tem hoje, cara. Sim. Nossos erros nos formam. Sim. Material de construção, de caráter, de conduta. Então, óbvio
que algumas ações nossas, às vezes, refletem em outras pessoas. Então, se eu pudesse não machucar outras pessoas para continuar aprendendo com os meus erros, eu teria feito. Mas é um preço que se paga. Eu sou muito feliz de ter errado na minha vida. Legal. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes os pais tentam evitar que isso aconteça. Mas só que é importante você ter tido esse erro, porque uma coisa é o seu pai, sua mãe falar, mas você não passar por aquilo. E quando você passa, quando você realmente aprende, né? Como filho, como pai, a gente sabe, né? Como pais, a gente não quer que nossos filhos cometam os erros que a gente já cometeu, então a gente tenta educar. Mas a gente só aprende quando a gente enfrenta uma situação, cara. Eu fui muito feliz dentro da minha casa de sempre ter a liberdade de tomar as decisões da minha vida, sempre poder escolher o que eu queria fazer, para onde eu queria correr, qual era o próximo passo. Eu sempre tive essa liberdade, mas sempre tive que arcar com o que veio daquilo. Né? Justo, né? Então eu acho que isso nos ajuda a ter um pouco mais de empatia e ter um pouco mais de consciência. Legal. Todos os erros eu repetiria. É isso aí. Um defeito? Um defeito. Eu me irrito muito fácil. Esquentadinho. Muita fácil. É um trabalho que por conta da minha vida profissional, faço há anos já um acompanhamento de controle, de autoconhecimento, mas algumas coisas ainda tem alguns gatilhos emocionais assim, que é muito fácil virar do 0 para 80. Mas chega a ser controle de raiva ou não? Não, chega a ter. Já, hoje eu sou um cara muito mais tranquilo, mas eu fui um cara, no meu passado, um cara extremamente agressivo. Estourado. Demais, qualquer coisa era motivo para arrumar uma encrenca. Perder o raciocínio lógico por estar nervoso. Rapidinho. Hoje eu sou um cara muito mais. Ter consciência disso me ajudou muito. Né? Então, mas ainda é orgânico. Tem coisas que você já esquenta a cara na hora. Assim. Entendi. Você acha que você fazendo um som mais agressivo, isso meio que te compensa ou não? Sem dúvida, é uma coisa que a gente tem muito. Acho que eu posso falar não só por mim, mas pela galera da banda também. A gente consegue, dentro do ambiente musical, externalizar muita coisa que você não consegue botar pra fora. Desopilar aquela raiva. Então, assim, muitos temas, eu gosto muito de ter um pouco de polêmica, de falar de coisas mais complicadas, porque eu entendo que a música seja o melhor canal para você poder falar sobre isso. Então você tem bandas aí enormes que tem conteúdos polêmicos, que falam de coisas... uma banda que eu particularmente gosto bastante, o Rammstein. E os caras são os porra loucas. A gavetinha da polêmica, né? Sim. Sodomia, abuso infantil, homossexualidade, violência. Os caras falam isso de uma maneira tão aberta que eu acho que qualquer... Fica mais acessível. Você ter um debate sobre um tema é melhor do que guardar ele na sombra. Né? Qualquer psicopata, assassino que tem no mundo aí, estourou e foi matar alguém, foi cometer uma atrocidade, porque aquilo era um negócio que ninguém sabia. Era uma segunda personalidade dele. Tava escondidinha lá e uma hora sai. Então ele é um cidadão normal que supostamente tem um negro da força ali operando. Então acho que quando você põe pra fora temas que são muito tabus, isso faz com que a gente entre numa discussão e até mesmo sobre o próprio tema. Né? Entendi. Então acho que a pior coisa que você pode fazer sobre qualquer tabu é não conversar sobre ele, não falar sobre ele. Que tem uma corrente que fala exatamente o contrário, que se você fica levantando esse tipo de assunto, você fica estimulando. Eu acho que assim, a gente acreditar que o ser humano é bom por natureza é um erro. Não existe isso, isso é um ideal, né? Eu concordo e gostaria que tivéssemos um ambiente e uma vivência social onde todos fossem bens um com o outro e conseguissem se entender e fôssemos super felizes. Mas nós somos um bicho competitivo, caçador, que usa da força, e a gente achar que as coisas ruins só aparecem porque se alimenta, elas não. Existe o cara nervoso, existe o cara violento, o cara desleal, existe a pessoa desumana, e a gente não expor isso que é o erro.
Né? Entendi. Então você não conversar sobre o que pode e o que não pode com uma criança mais nova, você não repreender um cara que toma uma atitude errada, ou você não debater isso mesmo, né? Você não colocar pra fora, é pior, porque chega num momento em que você se convence de que você tá certo. Se colocando na posição do errado, o cara, se ele não tem alguém falando o contrário dele, ele fica se alimentando aquilo como se ele tivesse certo, como se ele tivesse certo, como se ele tivesse certo. Uma hora ele age, achando que tá certo. Uma hora ele solta, né? E se ele não é punido, se ele não é repreendido, se ele não é pego, o cara continua alimentando aquilo. Então eu acho que faz parte da sociedade. E a música, principalmente rock and roll, porque para quem esqueceu o que é o rock and roll é justamente você levantar temas e colocar a pauta. Né? Sim. Não é só música para tocar na rádio. Então eu acho que é importante levantar temas obscuros, temas que são tabus e discutir isso. É porque o que o pessoal normalmente associa é o seguinte: se o cara tá falando desse assunto, será que ele tem algum tipo de envolvimento? Eu acho que assim, imagina, sei lá, o Hitchcock. Será que ele é um psicopata? Então. Ou ele é um autor incrível? E será que alguma daquelas coisas, em algum momento na cabeça dele, foram vontades dele, pensamentos dele? E ele, em vez dele fazer, ele pôs no filme? E quantas pessoas... Se você pega, tem muito livro, muito filme de violência, de terror, de sei lá o quê, que é tema de discussão filosófica. Porque você levanta temas... Cara, se a gente ficar só na conversa bonitinha, a podreira vai existir, e se não se falar sobre a podreira, é como se estivesse passando um pano quente pra ela. Sim. Eu acredito que é necessário você debater o que ninguém quer. É importante. E quando você está em casa, o que você gosta de fazer? Putz, eu gosto de cozinhar, gosto de tomar cerveja, assim, em casa especificamente, eu assisto filme, leio livro, escuto muita música, eu gosto de tocar, mas um hobby que eu tenho aí é pedalar. Eu gosto de bike, gosto de pegar uma trilha. Geração saúde. Não, sou fumante, bebo quase que diariamente. Mas aí de repente é a compensação, né? Mas pedalo faz 20, 25 anos aí. Legal. E quando eu tô mais empolgado, eu pego um pedalzão bom mesmo. Se não fosse isso, eu estaria bem pior. Então é o lance da compensação. E você acha que viver é melhor que sonhar? Ou é ao contrário? Acho que viver sem sonhar deve ser uma merda. Com certeza. Eu acho que é melhor do que eu não colocaria nessa condição. Acho que um completa o outro. É possível viver sem sonhar. Né? Muita gente faz isso. Mas sonhar é tirar força de onde não existe. Né? É o que vai te motivar, né? Então você encontra ali no sonho, na imagem, no imaginário humano, você supera limites que você tem hoje e que amanhã não vão ser mais limites, porque um dia você sonhou com aquilo. Entendi. Legal. Um disco que marcou a sua vida? Um disco que marcou a minha vida, 10,000 Days, do Tool. 10,000 Days. É um disco incrível, marcou minha vida porque tem músicas ali que em determinados momentos fizeram parte eu me identifiquei muito com algumas letras ali, e também é um disco muito pessoal do compositor, né? É uma coisa, o próprio Miner, ele diz que hoje ele não faria outro disco igual aquele, porque ele se expôs demais ali, falando sobre a morte da mãe dele, como ele se sentia. Ele é um disco que tem hinos da banda, toca em todo show, e música que ele não gostaria mais de tocar. Aí acaba se obrigando. Mas é uma obra incrível. Legal. Soundgarden ou Alice in Chains? Gosto muito das duas, mas Alice in Chains. Alice in Chains é muito foda. Wayne Stanley, Forever. Cara, Wayne Stanley é um talento puro. Bom, agora tem o vocalista novo, o Duval, que é bom também, né? Incrível. O Duval é incrível. Mas cara, é só pegar e ouvir qualquer coisa do Wayne Stanley e você sabe que aquilo é core, aquilo vem do estômago do cara, não é algo pensado, não é algo que ele visceral. Sentimento, é um negócio humano demais, é cinza com preto, com branco, eu acho
que é mais humano. Legal. Alice in Chains, eu falo, não desmerecendo o Soundgarden longe de mim, o Soundgarden é simplesmente incrível. Mas essa qualidade cultural, essa qualidade visceral do Alice in Chains é algo difícil. Acho que Alice in Chains e Nirvana, Sim. nessa geração, foram as duas bandas com essa característica. É. Você fala musicalmente, eu gosto muito de Audioslave, por exemplo. Uhum. Né? Mas Alice in Chains É que o Slave já é uma outra proposta, né? Mas a gente pega aí, por exemplo, é uma banda que vendeu pra caramba. Eu gosto de verdade, pra mim, o Crawford, baixista do Rage, do que basicamente é o Rage sem mesmo com a diferença Sim. na construção musical. o Zac de la Rocha. Mas se você pegar, não tem essa culturalidade, essa fluência. É difícil encontrar uma banda assim. Os primórdios do thrash tinha muito disso, mas às vezes é um negócio muito... E eu gosto dessa interiorização da época do grunge, né? Hoje a gente, talvez aí de estilos de rock, seja que tá mais em baixa, né? Você tem Sim. o punk nunca morre, a galera do metal tá sempre aí, o thrash é muito forte. O grunge é um negócio que ficou ali, morreu naquela década e hoje você pensa, aquela música dos caras deprimidos, não sei o que lá, né? Mas é muito olhando pra dentro. Eu acho que essa é a mágica daquela geração. Era a realidade que estava acontecendo em Seattle, né? Por isso que... E os caras falando deles mesmos atingiam outras pessoas que estavam sentindo a mesma coisa. Isso é importante. Will por Will. Putz, o cara que não consegue se desapegar de sonhos, se um sonho vira uma realidade, ele nasce um novo. É um cara que gostaria de viver num mundo mais justo, gostaria de ser mais sábio, mas é feliz com a vida que tem, é feliz de ter as pessoas que tem por perto. Legal. E de fazer as coisas que faz, gosto de onde estou no momento. Bacana. Ainda acho que tem um caminho longo pela frente, mas no momento estou feliz. E você acha que o caminho é mais importante que o objetivo final? Eu acho que sem o objetivo final você não trilha o caminho correto. Então a importância está no objetivo. Mas você tem que aproveitar o caminho. Se você tentar chegar logo, você tem que ter essa consciência, para mim isso é claro. Você tem que saber o que você quer de verdade, para onde você quer chegar, o que você quer alcançar e aproveitar essa viagem. Mas se você não tem esse norte, se você não tem uma direção, o caminho fica muito solto e aí a chance de você se perder nesse caminho é muito grande. Muito de qualquer jeito. Eu acho que e aí você não aproveita o caminho também. Porque você vira um passageiro da sua viagem, né? E isso acaba acontecendo com muita gente. Muito, a maioria. Acho. Se você falar pra mim que a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm poder de decisão e são conscientes, é corrida a sua cara, é impossível. Sim. O que nós vivemos hoje é um grande... Vamos empurrando com a barriga geral. Vai do jeito que dá. E talvez o preço para mudar isso seja muito alto, né? Então, não sei se muda. Acho que a mudança tem que ser individual. Sim. Bom, guerreiro, chegamos ao final de mais um programa. Eu queria agradecer o Will. Se você quiser deixar uma última mensagem pro pessoal aí. Não, galera, stay rock. Todos estamos enfrentando um momento extremamente difícil aí. Tenham calma, tenham um objetivo. Pensem bem, aproveitem esse momento que a gente vive para saírem melhores disso, né? Viver uma situação dessa e não se fortalecer é um desperdício de oportunidade, o que eu penso hoje. Sim. Né? Tá ruim para todo mundo, tá bom para alguns, não importa. Pense em você e o que você precisa fazer para aproveitar um pouco mais dessa jornada. Vamos tentar aproveitar, né? Legal. Obrigado, guerreiro. Semana que vem tem mais nas trincheiras do rock. Valeu. Valeu.